Apenas esta parceria, mas sobretudo esta relação que vem muito longe, de facto. Há assim um lugar comum que vocês todos conhecem, que é os jornais só dão coisas más. Isso não é factualmente verdade e não é verdade no Expresso, e nós há muitos anos, de facto, que andamos pelo país e que tentamos dar e damos visibilidade àquilo que também, de uma forma demasiado simplificada, se diz o que está a correr bem. Porque esse trabalho não é apenas apontar meia dúzia de casos que são em si mesmo inspiradores, e nós fazemos isso todas as semanas, mas falar com eles e explicar porque é que funciona e o que é que pode melhorar para funcionar melhor, e, portanto, não só combater essa espécie de fatalidade antiga que hoje já não se verifica, felizmente, em setores como estes de que vamos falar hoje, mas não só, mas significa sempre tentar ir mais fundo e tentar garimpar aquilo que são os fatores diferenciadores e, portanto, que possam fazer com que os leitores, incluindo os concorrentes das empresas com quem falamos, com que os leitores consigam reter aprendizagem e, portanto, perceber como é que conseguimos todos, individualmente, mas também coletivamente, combater essa espécie de fatalidade dos grandes números, da macroeconomia, por aí fora. Só que isso significa falar sempre de mercados externos, significa falar sempre de uma concorrência muito difícil, ora posicionada em preço, ora posicionada em marca e em diferenciação na cadeia de valor, e é sempre isso que nós tentamos fazer, e é isso que hoje vamos fazer neste primeiro encontro de um conjunto de 7 encontros em que vamos analisar vários setores, sempre em parceria com o Popular, e hoje falamos, como sabem, vamos falar têxtil e calçado. Vamos começar por uma apresentação da Universidade Católica. Eu sou do lado de lá, portanto não sou da Católica, sou dos outros, da Nova. Mas, enfim, até a Nova e a Católica hoje já têm uma relação completamente diferente, mantendo uma rivalidade boa, mas já são primos não, que já almoçam juntos, já não vão a restaurantes diferentes. E depois, enfim, o nosso espaço é pequeno, o que beneficia a nossa conversa. Portanto, mais do que, eu vou moderar, como sabem, mais do que ouvir e questionar, coisa que obviamente também farei os nossos convidados, também vos convido a entrar na conversa, colocando perguntas, enfim, basta levantarem a mão, porque o espaço é bom para isso, é bom para conversarmos todos uns com os outros. E, portanto, muito obrigado por terem vindo e passamos a palavra ao Pedro. Um abraço. Bem, muito bom dia. O meu nome é Pedro Celeste, em nome da Universidade Católica. Agradeço o convite que nos foi feito para ser convidado aqui como Knowledge Partner deste projeto. O meu objetivo nesta apresentação, que, enfim, tem todas as condições para correr da melhor maneira, porque esta parceria entre o Expresso e o Banco Popular é uma iniciativa que ajuda a pensar os negócios, e nós estamos aqui fronte de pessoas que têm muitas responsabilidades na condução dos destinos destes setores, e, portanto, é com muita alegria que momentos como este se realizam e que, com certeza, terão o seu nexo futuro. Ora bem, vamos falar neste tema das conversas soltas de setor de calçado e têxtil, passando por aqui algum histórico relativamente à evolução do setor. Eu não vos vou encher de números, como é evidente, porque todos os relatórios estão cheios. Vou ajudar a que esta apresentação sirva de alguma maneira para a reflexão sobre a maneira como as coisas têm sido conduzidas, pelo êxito que tem sido criado, e algumas questões que nos devem ajudar a refletir sobre os destinos do setor. De um passado recente a uma nova dinâmica, vivemos um momento bom, Portugal vive um momento bom, os setores vivem um momento bom, Lisboa vive um momento bom, Porto também, muitas cidades também, e muitas áreas de atividade vivem um momento bom, mas nem sempre foi assim. E, portanto, há aqui uma passagem de uma história. O imperativo da mudança significa que temos que mudar a vários níveis, ao nível da gestão, dos processos, do mindset também. A descoberta do goodwill da marca. Nós temos aqui, hoje em dia, e hoje nesta sala, marcas importantes dentro do setor. As marcas fizeram por si, foram ajudadas mais ou menos, mas fizeram por si. E, portanto, a questão da marca é qualquer coisa que representa uma descoberta recente. Vencer o ruído, porque
quer o calçado, quer o têxtil, atua num mercado globalizado e, portanto, o que há é milhares e milhares e milhares de marcas que querem exatamente o mesmo. E depois enunciar um ou outro desafio ou novo desafio, sobretudo para as empresas, para as menores empresas que acabaram de entrar neste mercado e que sentem que o mercado está em grande evolução e que sentem que vai correr tudo bem, mas é preciso uma outra reflexão. Ora bem, de um passado recente, eu tenho esta memória. Tenho esta memória de ter acompanhado um projeto, coordenado um projeto juntamente com a Associação Industrial Portuguesa, junto de setores tradicionais em Portugal, na década de 90, onde, com PMEs do setor do calçado, precisamente, do têxtil, da cerâmica, dos moldes, dos mármores, se incentivavam as empresas a olhar para os mercados internacionais. O projeto chamava-se For Market, na altura. E incentivava-se a olhar para os mercados internacionais, não porque o caminhão vinha encher à fábrica, mas porque a empresa iria procurar os mercados internacionais para colocar os seus produtos. E, na altura, as grandes conclusões desse estudo, infelizmente, e apesar de, na altura, estarmos a recolher muito dinheiro da Europa, a conclusão ao nível das empresas foi esta: que as empresas preferiam o curto prazo e a encomenda imediata, em vez de procurar ir a jogo nos mercados externos, alguma relutância à criação de marcas e ao marketing. Para que isto? Primeiro não sabiam, depois para quê, depois custa dinheiro, depois em quanto tempo tem o retorno. Incapacidade em criar parcerias. Recordo-me de um estudo da Capgemini que enunciava na altura que a maior crítica que era feita ao empresariado português era a incapacidade de cooperação dentro do setor, a não integração na cadeia de valor e o receio do desconhecido. Eu não sei o que é isso, eu não sei o que é marketing, eu não sei o que é que são marcas, eu não sei o que é ir lá aos mercados internacionais, tenho algum receio. Isto foi verdade para muitas áreas da economia. Portanto, isto não é apenas verdade para este setor, foi verdade também para estas áreas, nomeadamente no setor primário, onde há aqui uma intervenção de uma conferência na 49ª Agro que diz: perderam-se 20 anos no caminho da inovação e do marketing e agora sim estamos a sentir a necessidade de enfrentar esse desafio de orientação para os mercados e para as marcas. O turismo está a correr bem, no vinho está a correr bem, nos azeites, no tomate, etc. está a correr bem, mas está a correr bem porque se deu a volta. E quando olhamos para o setor do calçado, verificamos o seguinte: em exportações atingimos 2 mil milhões de euros, 79 milhões de pares de sapatos, e em 2016 Portugal exporta mais do que 100%, porque exporta parte do que importa. E, portanto, são notícias de agora e são notícias que espelham um bocadinho bem o que é a dinâmica positiva deste mercado. Os principais mercados de destino, os tradicionais, França, Alemanha, Holanda, Espanha e Reino Unido, sendo que os mercados mais dinâmicos são outros, mas também crescem a partir de uma base mais baixa, como é evidente. Os Estados Unidos, um mercado muito exigente, mas cresce a partir de uma base mais baixa. China, também a partir de uma base mais baixa, mas a crescer. E depois, novos mercados para reforçar a presença, como a Colômbia, o Chile, o Peru, o Japão. Enfim, começa a haver mercado para escoar o setor do calçado com grande relevância. No têxtil, as exportações chegaram a 5 mil milhões de euros, aproximando-se do máximo histórico registado no início do século. Sobretudo vestuário e acessórios de malha deram o seu maior contributo. Neste momento, há cerca de 6 mil empresas, empregam 134 mil pessoas, cada vez mais qualificadas. Veremos mais adiante que há aqui uma sinergia clara, porque hoje temos menos pessoas por empresa, mas as pessoas são mais qualificadas e produzem mais valor acrescentado. Ainda assim, empregam 20% do emprego da indústria transformadora. 30% a 40% da produção é exportada para a Espanha, que registra um incremento de faturação de 178 milhões em 2016. E, segundo o diretor-geral da ATP, ainda há regiões com grande potencial a explorar, como o País Basco e a Catalunha. Espanha, que é, correntemente e em muitas áreas de negócio, um vizinho, o único vizinho que temos, mas um vizinho difícil, um vizinho onde as barreiras à entrada são complicadas, culturais também, mas ainda assim isto vem na senda daquilo que é um negócio vencedor. Bem, imperativo de mudança. Imperativo de mudança para quê? Porque para se chegar aqui foi necessário o quê? Foi necessário perceber que hoje o mundo está a virar de Ocidente para Oriente,
Porque os mercados estão lá, porque a produção está lá, porque o dinheiro está lá. Se olharmos para os 10 maiores bancos mundiais hoje, verificamos que 5 ou 6 são chineses e, portanto, o centro da riqueza está por ali também. De grandes empresas e conglomerados para pequenas empresas. As PMEs e as startups estão a crescer dia a dia e aqueles conglomerados industriais que emprestavam o seu nome a 10, 12 e 15 setores de atividade estão a desaparecer do mercado. De poucas para muitas empresas, de poucas para muitas oportunidades, mas também de poucas para muitas ameaças. Isto ficou mais multifacetado. Isto obriga-me, do ponto de vista mais terreno e da gestão, também a alterar a maneira de pensar. Em vez de competir, e quando eu digo competir é muito pelo preço, em vez de responder no Me Too, eu sou capaz de baixar também, é imperioso que as empresas comecem a sair fora da caixa, como se costuma chamar, serem disruptivas e a pensar novas maneiras de fazer negócio. Isto no calçado e isto no têxtil tem sido, de facto, um paradigma. Tem sido muito por aqui que se tem criado disrupção no mercado e positiva. Mais do que pensar escala, pensar valor. Mais do que negociar o custo unitário, tentar criar valor no mercado. Mais do que pensar custo, pensar proveito. E mais do que comunicar, muitas vezes de forma ruidosa, sem sentido e massificada, o que é necessário é envolver. Eu preciso de envolver o mercado junto da minha empresa. Também vivemos uma economia de novos valores e isso obriga todos aqueles que estão presentes nesta atividade e aqueles que são pequenos players desta atividade a pensar que hoje em dia há novos valores do mercado, como sejam a ética, a confiança, a reputação ou a integridade. Basta ver o conjunto grande de empresas que já conheceu melhores dias exatamente porque falhou nestes domínios. Eles não falharam na demonstração de resultados, eles falharam na maneira de conduzir o negócio. Bem, o consumidor também mudou. E o consumidor mudou. Ele continua a ser smart shopper em algumas situações, com certeza que sim, e o preço é relevante, mas há aqui uma componente emocional. Eu ainda a semana passada estava na Vista Alegre e ouvia um dos responsáveis da empresa dizer: a nossa empresa virou de racional para emocional. O nosso maior negócio, ou um dos nossos negócios que está a crescer mais, é exatamente a componente emocional. O design, a criatividade está a criar-nos aqui na cadeia de valor uma fatia importante do nosso negócio. O cliente não é analítico, o cliente é intuitivo. Eu tenho que saber criar a chama rápida e direta para captar o interesse dos clientes. Não os posso pôr a ler folhetos ou informação que nunca mais acaba. Passa de sociável para conectável. O Facebook deste mundo e a Instagram deste mundo vai passar a ser um sítio de compras também. Mais do que comunicação, é também um sítio onde é um Facebook a misturar-se com a Amazon, onde eu posso fazer a partir daí também a minha compra. Ou seja, isto está a mudar do ponto de vista do consumidor, consumidor esse que está aqui e que está no mundo digital, eu vivo neste mundo. Eu posso gostar ou não, eu posso ser uma indústria que acho que a minha atividade está muito a montante desta lógica, mas a verdade é que os meus mercados estão aqui. E a minha empresa é visível desde o Japão, por aqui, é visível desde a Nova Zelândia, do Chile, do Peru, por aqui também. Okay? E estes números espelham bem aquilo que se faz em cada 60 segundos neste mundo novo. Este senhor, Michael Porter, andou cá há 23 anos e na altura deixou uma série de palavrões que nós fomos utilizando aqui no domínio empresarial, como vantagens competitivas, clusters, cadeia de valor, foi deixando essas palavras que ficaram até agora. Foi muito criticado na altura. Ele dizia, mais do que vender têxtil, temos que vender moda. Mais do que vender calçado, temos que vender moda. E disse isso para várias atividades. E criou clusters, etc. Há uma coisa que eu acho que ele deixou e que eu gostaria da positiva e que eu acho que gostaria de trazer aqui para a nossa sessão de hoje, que é, ele diz que as empresas se dividem nas atividades de suporte e atividades primárias. E diz que as atividades primárias são as que geram valor. Eu estou de acordo com ele. Porque, de facto, se eu não conhecer os sistemas de informação, para quem perde clientes, para quem ganha clientes. Porquê? Onde? Se eu não inovar em produto e serviço e ficar parado no tempo e cruzar os braços pensando que tudo vai correr bem, como sempre. Atenção às startups, a quem a vida está a correr bem neste momento, porque está tudo a correr bem, quando no momento de viragem as coisas correrem menos bem, é preciso estarem atentas a este slide aqui também. A inovação permanente em produto e em serviço, canais de distribuição que hoje em dia são offline, mas também online, estar atento a isso, e eu diria, juntar marketing, vendas e pós-venda. Hoje a tendência nos Estados Unidos é
o conceito do Vice President for Marketing, Sales and Customer Service. Ou seja, em toda a cadeia de valor onde está o cliente, há uma pessoa responsável e não podem ser estruturas diferentes. Esta mudança de paradigma do Made in Portugal obriga a um modelo de pensamento que vai de preço para valor. Mas valor não são apenas euros. Os valores significam euros, sim, mas significam fidelização do mercado, significam diferenciação, significam apostas decisivas, quer no calçado, quer no têxtil. Então chegámos ao goodwill da marca, porque a marca, afinal, tem alguma importância. A marca tem importância porque me permite diferenciar, porque me permite fidelizar, é o nome pelo qual eu sou conhecido, cria preferências, cria ostentação, no sentido positivo, cria uma cultura no sentido positivo também, e nos negócios business to business segura oportunidades de negócio futuro. Eu sou um industrial, conceituado, fiável, que dá confiança ao mercado, e isso suscita seguramente oportunidades de negócio futuro e, em alguns casos, permite-me liderar um preço premium. É a marca que faz isto. E nos últimos 10 anos, nós assistimos à criação de 340 novas marcas. E segundo a Apicaps, a criação de novas marcas é a tradução prática de uma prioridade do setor neste momento. Ou seja, parece que isto é importante e parece que isto cria valor. O problema é que o marketing não é uma batalha de produtos, é uma batalha de percepções. E com tanta marca eu confundo-me. E portanto eu tenho que criar aqui uma imagem e uma posição diferenciada e preferida na mente dos clientes. Foi o que fez o Sr. Ortega lá naqueles tempos atrás. Quando o Porter falou há 23 anos atrás, eu costumo dizer que havia poucas pessoas atentas. Okay? Uma que estava atenta, que não era nossa, era de Espanha, era da Galiza, era perto, bem sei, mas estava atenta e ele pensou desta maneira. O industrial têxtil que fabrica um tecido para a Inditex tem um produto, só que um produto cria-se nas fábricas. Mas a Inditex tem uma marca que se chama Zara e que se cria nas mentes. A Zara é, neste momento, a marca espanhola mais valiosa no mundo. A Zara vale mais que a Repsol, a Zara vale mais que o Santander. Tem o goodwill de marca atinge 16,8 mil milhões de dólares. Okay? E, portanto, não estamos a falar das outras marcas também criadas pelo grupo. Há uma coisa que temos que ter em consideração enquanto marca. É que o país de origem, de alguma maneira, é um fator a considerar nos setores tradicionais. E aqui temos que combater isto. Porque quando eu comparo a Portugalidade com as marcas espanholas ou com as marcas italianas, eu tenho que perceber que saio numa situação de desfavor. Eu tenho que percorrer este caminho para cima. Mas isto é com provas dadas no mercado. Estou nesta situação de desfavor. E lá, como cá, houve reposicionamento. Se a própria Espanha era um país de touradas e um país de música flamenca, e se transformou num país do turismo e da moda e das marcas e da movida, nós, neste momento, estamos a percorrer esse caminho. E eu acho que não é só estas duas indústrias. É toda a indústria e todo o setor deve pensar no reposicionamento do país mais do que no fado e na tourada e também na Nazaré, mas não naquela fotografia na Nazaré, mas na fotografia da Nazaré onde tem a onda, que trouxe agora um mundo novo a Portugal. Isto significa mudar também do produto para a emoção. O setor do calçado e o setor do têxtil deixarão de ser produto, para entrarem então, finalmente, na moda, conceitos e tendências. Eu digo finalmente, no geral, porque muitas marcas já têm trilhado este caminho de há muito tempo a esta parte. Isto faz com que, por exemplo, o custo médio de um par de sapatos português no exterior seja de 23,50. É o terceiro, já foi segundo, é o terceiro mais caro do mundo, okay? Depois da Itália e depois da França. Okay? Isto não é necessariamente um campeonato que tenhamos que ganhar à força, mas é um campeonato onde que, seguramente teremos de procurar estar entre os primeiros. Isto significa que vale a pena trabalhar numa senda de criação de valor. Temos que vencer o ruído. O ruído porque hoje em dia, em termos de comunicação, exige-se mais do que fazer e provocar demasiado ruído, exige-se a capacidade de imaginar aquilo que se vai dizer. Exige-se, mais do que estabilidade e redundância, agilidade na comunicação e criatividade. E mais do que empurrar o produto para o mercado, exige-se que eu saiba captar o mercado para ele vir até mim. Eu preciso de chegar a tal componente emocional que faça com que o mercado venha até mim. Eu fui ao Google, mas o Google não sabe o que é roupa portuguesa nem Portuguese fashion.
Isto é aquilo que acontece quando googlamos roupa portuguesa ou Portuguese fashion. A gente tem que vencer esta matéria. Okay? Temos que vencer esta componente aqui. Não pode ser isto. Tenho seguramente, não quis apresentar de propósito, mas tentem fazer com roupa italiana, ok? Ou com Italian fashion, e não são estas imagens ou parecidas com estas que nós aqui temos. Esta barreira emocional, se quiserem, mas que não é só emocional, também é visível, tem que ser ultrapassada. Então, eu tenho que escolher um foco na imagem a comunicar. Tenho que escolher um ponto de diferenciação. Em que é que somos diferentes para melhor? Por onde é que estamos a caminhar? Porque eu não consigo explicar ao mercado que eu sou bom em 30 coisas. O mercado não entende isso. É preferível que estejamos todos alinhados e escolhamos 2 critérios de diferenciação e batalhemos por eles. E reason to believe, eu tenho de provar que é verdadeiro. Eu tenho de provar que em blind test os nossos produtos ganham aos outros. Eu tenho de provar que a minha marca tem 50 anos de antiguidade e é vencedora. Eu tenho de trazer esses prémios cá acima para o mercado me valorizar. Eu tenho de passar de uma lógica produto para uma lógica emocional. The sexiest industry in Europe. E tenho que batalhar sobre isto. Se esta é uma verdade, e se esta é uma verdade que eu quero percorrer, ali não diz que é Portugal. Mas se esta é uma verdade que eu quero percorrer, eu tenho que me bater com coerência e com consistência naqueles valores que aqui estão. E a verdade é esta, é que isto tem impacto em resultados. Desde o lançamento da campanha Portuguese Shoes, as exportações portuguesas de calçado cresceram mais de 55%, num total de 1.900 milhões de euros. Portanto, há efeitos práticos na criação de valor com estas medidas. Os sapatos portugueses já são bem vistos lá fora, num artigo recente, e a Forbes publicou o mês passado um artigo onde fala também de uma indústria em crescimento, uma indústria a criar valor. A Forbes não é uma revista qualquer, nós precisamos de mais disto. E de mais disto com consistência. E precisamos do word of mouth a funcionar. E precisamos de parceiros internacionais que digam, sim senhor, em Portugal faz bem, e aquela marca fez bem, e o setor fez bem. A presença internacional é essencial. E a verdade é que aqui os empresários portugueses têm estado lá. Não sei se com ajuda, se sem ajuda, mas têm estado lá. Ou seja, tem havido esta preocupação de ir a jogo e estar presente nos mercados. Em feiras, por exemplo, 200 empresas portuguesas estiveram presentes em 16 países. Isto é meritório. Significa que há uma vontade clara de estar alinhada. A tal falta de cooperação de que eu falava no início parece não haver agora. Ok? E na MICAM, por exemplo, em Milão, estiveram presentes 98 empresas portuguesas. 98 empresas portuguesas. O mercado não sabe isto. As pessoas não sabem isto. E deviam saber isto. Não sabem isto não é por culpa nossa. Não sabem isto porque isto devia ser dito e alimentado por todos nós. Esta devia ser uma notícia que se devia ensinar nas universidades. Esta devia ser uma... Aliás, estes setores e a pujança destes setores deviam ser notícias ensinadas nas universidades. Era disto que se devia falar. Porque isto está a acontecer e é verdade. As revistas, as relações públicas, os artigos, os desfiles, o social media são claramente outros meios de comunicação onde eu preciso estar presente para marcar o meu valor. Mas há novos desafios. Os novos desafios passam por não perder aquilo que, do meu ponto de vista e das pessoas responsáveis do setor, são os principais fatores críticos de sucesso. Inovação. Este mercado, vocês escolheram um setor que se baseia na inovação. Eu, se parar, morri. E, portanto, preciso de evoluir permanentemente. Qualificação. Quanto mais qualificado, mais rápido faço, mais tomo decisões certas, mais sou capaz de vencer em determinados mercados. E internacionalização. Porque o mercado está lá fora e há cada vez mais mercados, como já vimos anteriormente. Falam-se hoje muito nas startups. Eu dava aqui um conselho às startups que gostam muito destes setores, porque gostam muito da moda e porque veem aqui um rio a correr por baixo da ponte com muita pujança. Compreender o meu insucesso é a melhor maneira de eu não pisar as cascas de banana neste jogo. A primeira é perceber porque é que falharam as startups nos últimos anos. Falharam porque criaram produtos que não respondem às necessidades dos clientes ou não são diferenciados. O mercado não percebe essa diferença. Falharam porque definiram incorretamente o segmento de mercado que se pretendem satisfazer. Falharam porque criaram produtos baseados na sua utilidade e não os validaram junto de potenciais clientes, ou falharam porque optaram por segmentos de mercado que não têm dimensão, não têm expressão, têm dificuldade em dar a conhecer a marca, e por último,
falta de competência técnica ou know-how específico da equipa fundadora da startup. É bom que qualquer startup, antes de começar o negócio, seja nesta atividade ou noutra, perceba que estas foram as principais razões pelas quais muitas startups não conseguiram vingar no mercado e não passaram da fase de introdução à fase de crescimento. As empresas bem-sucedidas têm algumas características comuns. E muitas destas características já foram faladas hoje. Propensão para a ação, o empreendedorismo é essencial. Proximidade ao cliente e não ficar atrás, não ficar a montante, mas entrar na cadeia de valor. Autonomia e espírito empreendedor. Hoje há imensa gente cheia de vontade de criar valor no mercado. É aproveitar essa força. Criação de valor, não apenas para o acionista, mas também para o mercado. Dar razões ao mercado de me voltar a comprar porque se sente fiel à marca. Concentração nos negócios de base e estruturas simples. A tecnologias de informação, o investimento em I+D tem contribuído, quer o têxtil, quer o calçado, tenham agora estruturas mais leves para poder jogar o jogo. Deve-se aprender com os bons exemplos. As boas práticas devem ser partilhadas. Nós temos aqui representantes da Associação do Setor que fazem o eco daquilo que são as boas práticas das empresas no mercado, pois façam mais eco, não se cansem de fazer isto, não se cansem de partilhar isto nas escolas, não se cansem de partilhar isto nos outros meios. É importante que o mundo português saiba quais são as suas empresas bem-sucedidas. Não podemos, 50 anos depois, ainda falar do Mateus Rosé como a marca portuguesa mais interessante para o mercado externo. Não, há não sei quantas marcas que são excelentes. Eu tenho aqui um slide que fala de muitas delas, startups que foram bem-sucedidas. É importante que se comece a falar disso e que se comece a ensinar isso e a aprender essa cultura da marca portuguesa. É preciso continuar a fomentar uma visão holística e estratégica do negócio. As grandes empresas da indústria são as mais responsáveis por alinhar por aqui. São as empresas que têm que partir mais pedra no sentido de perceber qual é que é a maneira de ver, antecipar um futuro próximo. Marcando a diferença, eu selecionei 4 itens que me parecem essenciais, quer no calçado, quer no têxtil, para poder jogar o jogo internacional. O time to market, antecipar-me relativamente às tendências, tentar prever aquilo que vem a seguir, difícil. Focar na qualidade do produto final, na qualidade não só do produto final, mas na qualidade percebida do produto final. Flexibilidade, eu acho que isto é uma característica muito portuguesa, onde claramente podemos aqui marcar pontos. Nós somos flexíveis, contrariamente a outros mercados que são muito fechados sobre si próprio, e o deliver on time, fundamental. Reparem que eu não estou a falar em preço, em nenhuma delas, eu estou a falar em fatores qualitativos, mas há aqui uma visão estratégica que começa naquele time to market. Tentar antecipar aquilo que vem a seguir. E aquelas presenças nas feiras internacionais, e o diálogo, e o benchmark, e a aprendizagem com os grandes players do mercado, pode-me ajudar a chegar mais lá. Ou seja, eu quero marcar a diferença. E tenho que perguntar todos os dias, tem que estar escrito na porta de entrada da minha empresa, isto. Como é que eu posso melhorar o nível de diferenciação? Como é que eu posso melhorar o nível de diferenciação? E a segunda coisa difícil é conseguirmos que o mercado entenda essa diferenciação. Porque uma coisa é eu ter uns sapatos melhores, ou uma roupa melhor, uma marca muito interessante. Está bem, mas o mercado percebe isso? Ou o mercado ainda nos vê como, bem, é uma marca portuguesa e, portanto, é low cost? Eu tenho que vencer essa barreira, tenho que meter o golo. Eu tenho o produto, mas falta-me aqui a componente da marca e valorizar a marca. Tenho que aproveitar as rampas de lançamento. Elas existem, eu tenho que as aproveitar. O setor do calçado tem 49 milhões para investir na indústria 4.0. E, portanto, há aqui um momento de pujança que o próprio governo acha que deve incentivar, com certeza. Se tem estratégia ou se não tem estratégia, não me cabe a mim falar sobre o assunto. Quero enquanto player do mercado, tentar aproveitar aquilo que podem ser as rampas de lançamento. Fala-se hoje num momento de fertilidade criativa. Parece que somos muito criativos. Parece que temos muita capacidade para jogar o jogo em termos da criatividade, pois aproveitemos isso. E vão surgir novas marcas para todos os segmentos do mercado. E temos que abraçar o digital. Indústria é indústria, mas o digital chega à indústria. E vamos ouvir falar do têxtil digital. E eu vou começar a escolher pelo digital também. Aproveitei aqui uma frase do João Vasconcelos, do Secretário de Estado, que diz que passámos de empresas com 300 colaboradores para 30 colaboradores mais formados e especializados. E o digital tem um bocadinho a ver com isto. O digital na robotização também, mas o digital na interação com clientes. Vão surgir pequenos negócios e startups, mais ainda.
e vai crescer o têxtil digital. Ou seja, no mundo com um computador, eu estou presente em todo lado. Não interessa onde é feito, interessa que eu consigo chegar ao mercado de uma forma mais fácil. Há aqui um grande desafio que eu colocava ao setor. Da mesma maneira que eu pago mais por um vinho por ser de Bordeus, e se calhar nunca fui a Bordeus, mas acho que Bordeus é uma região que valoriza o vinho, da mesma maneira que um sapato italiano ou uma roupa italiana pode parecer ser mais cara do que uma roupa do outro lado, eu gostava que o desafio, lá à frente, fosse respondido de forma afirmativa a esta pergunta. Isto é, se um produto de calçado ou de têxtil por ser de Portugal pode custar mais por ser melhor, e a resposta deveria ser sim, porque Portugal faz bem as suas coisas, ok? E, portanto, era uma cultura de país, uma cultura de indústria, uma cultura de marca também. É verdade é que sim, porque o sucesso decorre da excelência, diferenciação e das vantagens competitivas. Cá está o slide onde eu tenho aqui a eleição de várias marcas que são agora conhecidas, mas que se calhar não são conhecidas dos portugueses em geral e que deveriam ser. Deveriam-se explicar o sucesso e o grau de sucesso destas marcas, porque isso criaria incentivo a que este slide não tivesse apenas estas, mas tivesse 10 vezes estas que estão aqui. É isso é que é o desejável, mas no bom caminho, isto é, num sentido racional e de gestão da aposta na marca. Mas eu devo fazer isto, porque isto cria excelência, diferenciação e vantagens competitivas, e depois de feito, posso ficar à sombra da bananeira? Não posso. Tenho que voltar atrás e voltar atrás. Mas fazendo ainda melhor, tentando fazer mais barato, com mais valor, com mais criatividade no mercado. Muito obrigado. Trocamos lugar. Bom, vou convidar agora os nossos convidados a sentarem-se aqui ao meu lado e vamos começar então a nossa conversa. Eu vou ficar aqui nesta ponta e vou pedir que se sente aqui ao meu lado a Ana Paula Rafael, que ela é diretora-geral de Elmar, depois o Paulo Melo, que é presidente da Associação de Têxtil de Vestuário de Portugal, João Maia, diretor-geral da Apicaps, e o Patrick Pádua, que é estilista. Bom, como disse, nós vamos conversar durante cerca de 1 hora. Se alguém quiser intervir, basta que faça sinal. Nós estamos em direto no Facebook Live do Expresso, portanto, além desta audiência, temos outra maior interessada em ouvir-nos. Eu vou começar, a partir desta apresentação que ouvimos, vou começar pelos representantes associativos e começar por perguntar a Paulo Melo a primeira frase, aliás, que Pedro Celeste disse, que foi: Portugal vive um momento bom. Do ponto de vista do setor, Portugal vive um momento bom, e o que é que isso quer dizer na prática? Muito obrigado pelo convite, Expresso, ao Popular. É um prazer estar aqui. Eu acho que estamos cá todos porque os empresários fizeram nos últimos anos um trabalho espetacular. Convém, e muitas vezes os portugueses têm memória curta, convém dizer que este setor foi um setor que durante muitos anos não foi acarinhado. Era um setor que foi assistenciado à partida. Poucas pessoas acreditaram. Fomos uma moeda de troca nas negociações europeias, há uns anos. O setor sofreu com isso, as aberturas da China sofreu muito com isso. Há empresas que não resistiram, boas empresas que não resistiram. Mas os empresários, acho que aquilo que sabem fazer, e se sabem fazer bem, e é a prova disso, é disso que estamos cá hoje, regressaram as mangas, fizeram o seu trabalho de casa e nos últimos anos fizeram aquilo que competia. Reorganizar as empresas, estruturaram, pensaram não em quantidade, mas em valor dos seus produtos, foram para feiras, fizeram coleções. A proximidade e o meio em Portugal começou a ser muito mais evidenciado. A flexibilidade e o modelo que aqui há bocadinho se foi falado do grupo Inditex, acho que foi um grande mote de desenvolvimento nos últimos anos no setor português. E por isso juntamos todas estas peças, fazer com que hoje em dia pudéssemos estar aqui a dizer que nos últimos anos temos crescido. Nós ficamos a 10 milhões de euros do máximo que foi no ano 2001 de exportações têxteis, só que com muito menos empresas
com menos pessoas a trabalhar, e por isso foi um trabalho de valor, de criação de valor, de preço médio, com mais margem. com muita mais margem, e por isso pela diferenciação. É um trabalho que tem sido bastante acarinhado pela Associação, pela ATP, pelos nossos associados, por todos, pelo setor em geral. E é um setor em que a Associação dá todo o seu apoio nesta vertente, e sabemos que é um desafio. A fasquia está mais alta, temos desenvolvido, temos crescido, as empresas são mais fortes. Há uma outra geração, que há bocadinho não foi quero falar, há uma outra geração nas empresas totalmente diferente. Ainda em outubro, em março, na primeira visão, o Sr. Ministro da Economia dizia isso. Tanta gente nova, até para nós próprios, diz assim, é bom. Até muitas vezes está habituado, não é mesmo as caras. Outra gente nova, outra geração, com interesse, com impacto, com muita motivação, muito dinamismo. E isso faz com que as coisas... É uma máquina que está em movimento permanente, mas é uma máquina com uma fasquia alta e uma máquina com um trabalho, que eu digo, extremamente complicado. Temos estações, verão e inverno, e entre elas algumas estações que alguns países ainda pretendem, e vivemos num mundo de moda. E o mundo de moda é um mundo que nos faz pensar diariamente, ser criativos, e ser criativos não se quer, é quem tem aquele perfil para ser, é tal bichinho para ser, é preciso essa máquina a funcionar. Por isso, o conjunto de peças todas foram que atingíssemos esse valor, e por isso estamos todos de parabéns. Bom para as empresas, para o empresário, para todos aqueles que acreditaram, e também muito bom para o país. Se conseguisse, se eu lhe pedisse para identificar 3, 4 aspectos que ajudaram a essa, ou que estiveram por trás dessa superação, identificava quais? Força comercial, inovação de produto? Em primeiro lugar, o acreditar, a vontade de mudar. A qualidade sempre tivemos, Portugal tem muito boa qualidade. A diferença dos produtos e o salto que fizemos para, e com mais elan, com um salto com mais longo para clientes, para mercados com outro tipo de proximidade. E também digo aqui que eu acho que este grande salto deve-se a um grupo espanhol que nos ajudou a compreender e a fazer esse salto. Mas também esse grupo espanhol diz uma coisa, que nunca tinha chegado ao que é hoje se não fosse a indústria portuguesa. Por isso há aqui um trabalho muito grande de ambas as partes, que é fundamental. Muito bem. Esteve quase a arrancar palmas, não sei se percebeu, mas ainda os braços começaram a movimentar-se. E no calçado? Portugal vive um momento bom, enfim, nós conhecemos os números, claro, de crescimento de exportações, de crescimento de preço, de crescimento, portanto, de margem, portanto, isso é indiscutível, mas e usando até esta palavra, vivemos num momento de moda e Portugal, de facto, tem uma percepção externa hoje diferente do que tinha, como marca global, se quisermos, mas especificamente também setorialmente. No caso do calçado, de que forma é que esse momento bom se confirma, se formaliza e o que é que ele também esconde de coisas que tem que melhorar? Pronto, eu acho que hoje falamos muito do momento bom do calçado e da indústria, da economia portuguesa, não é? O momento bom do calçado reflete-se basicamente nas exportações. Se olharmos para as exportações, estamos a falar de estarmos num ciclo em que o setor cresce durante os últimos 7 anos, tivemos crescimentos significativos. Em 7 anos o setor cresceu mais de 50%. É evidente que isto é um momento muito positivo para o setor, não é? Não há como ignorar isto, e é daqui que vem muito este sentimento positivo à volta do setor. O Portugal está na moda por isto, mas está na moda também porque hoje Portugal é muito conhecido nos mercados internacionais, e os mercados internacionais andam à procura de coisas diferentes. E Portugal era um país que estava muito fechado ao exterior, e hoje está aberto pela Ryanair, está aberto porque os portugueses viajam pelo mundo, e isto é importante para dar a conhecer a marca Portugal. A marca Portugal nos mercados internacionais mudou nos últimos anos. Portugal hoje é visto como um país europeu, e é visto como um país europeu também porque muitos dos produtos que nós consumimos na Europa e nos países desenvolvidos vêm de países do Oriente. E hoje, quando alguém procura um produto de moda, procura um produto italiano, mas também procura um produto português porque é europeu. E isto marca o que a indústria portuguesa fez. Marca um pouco da performance. E a performance é positiva pelo trabalho que foi feito, não necessariamente nos últimos 5 ou 6 anos, mas pelo trabalho que foi feito durante o período da crise
do setor e a crise do setor têxtil, vestuário e calçado foi no pós-2000. 2000 a 2005. Estes foram os anos árduos destas duas indústrias. E foram árduos porque se mudou claramente o paradigma internacional. O paradigma da produção próxima do mercado de consumo mudou de forma radical porque surgiu uma China no mercado mundial, dentro de uma Organização Mundial de Comércio, com acesso aos mercados desenvolvidos e que colocou produtos baratos no mercado. Se olharmos para a relação da China, do que é a China no mercado mundial de calçado, se formos ao que era há 30 anos atrás, a Europa produzia 1/3 da produção mundial de calçado. Hoje produz 3,8%. Ou seja, a Europa tem uma cota que é 1/10 do que era há 30 anos atrás. E isto é uma alteração significativa. Significativa, muito radical. Não é só significativa, é muito radical. E Portugal posicionou-se aqui como? Posicionou-se procurando ficar com os produtos mais caros. Mas não é só dizer eu quero vender caro e pôr lá uma etiqueta maior com um preço maior, com mais números. É preciso oferecer alguma coisa aos meus clientes, não é? Para que eles paguem o mais caro. E então o que é que a indústria portuguesa fez? Procurou focar-se nos serviços adicionais, que nós chamamos de serviços avançados. O que é isto? É responder muito rapidamente aos nossos clientes. É ter uma flexibilidade produtiva muito forte. E fez isto no momento de preparação para esta alteração radical que foi a entrada da China na Organização Mundial de Comércio. Fez isto durante a década de 90. Durante a década de 90 estávamos num período em que havia dinheiro abundante. Relembrem que tínhamos fundos comunitários abundantes e tínhamos taxas de juros que durante uma década passaram de 20 para 2. O que quer dizer que era muito fácil financiar qualquer investimento. E o investimento do setor foi claramente em equipamentos e em fábricas, mas com esta vertente estratégica, que era fábricas flexíveis. Não foi o caminho de vamos fazer fábricas para fazer produtos mais baratos e nos mantemos com os mesmos produtos no mercado e competitivos face à China, porque percebemos que não havia equipamentos para que conseguissem dar a volta e produzir sapatos sem mão de obra, e a nossa mão de obra seria sempre muito mais cara que a chinesa. Por isso o foco foi este, flexibilidade e resposta rápida ao cliente. Isto foi o foco da década de 90. Depois este foco foi evoluindo necessariamente para as marcas. E é hoje que está o domínio é muito este, é a marca e é o desenvolvimento do produto e é capturar estas competências do desenvolvimento do produto para Portugal. E este foi o investimento da década de 2000. Foi as marcas e a capacidade de desenvolver produtos de moda. E este é o investimento que hoje torna Portugal competitivo. Não necessariamente, não podemos dizer que os nossos produtos são todos vendidos com marca própria, estamos longe disto, mas eu posso dizer que uma parte muito significativa dos produtos que vendemos, apesar de alguns deles terem a marca do cliente, são produtos que foram desenvolvidos nas nossas fábricas. Foram as nossas fábricas que tomaram a liderança de desenvolver o produto e propor o produto ao cliente. E este é um valor que os clientes não encontram nos nossos concorrentes do outro lado do mundo. E este valor traz muitos clientes para Portugal. E é isto que os clientes procuram em Portugal. Clientes, digamos assim, ainda do negócio tradicional, das marcas que vêm a Portugal comprar produtos. Depois, tem as marcas portuguesas, vimos ali algumas. Há outras de dimensão mais significativas, mais ligadas a empresas industriais. E estas marcas são marcas que hoje procuram trazer valor já atuando na proximidade ao cliente final. E esta é, digamos assim, a estratégia. Os pontos estratégicos do setor são estes. É a década de 90, produção flexível para fugir desta competitividade pelo preço, e a década de 2000, marcas e desenvolvimento de produto como forma de prestar um serviço avançado ao cliente nesta área, capturar esta área da cadeia de valor para Portugal, e é por aqui que hoje temos que nos focar nestes produtos de maior valor acrescentado. A fase que estamos hoje a entrar é a fase da marca e da ligação ao cliente final. Hoje entrar, quem diz hoje, é um conceito um bocadinho vasto. Temos empresas que começaram a fazer isto na década de 90, temos outras que ainda não começaram a fazer. Vamos ouvir o caso específico. Qual é a vossa estratégia? Como é que ela tem vindo a ser implementada na Dialmar? Enfim, a primeira coisa que ouvimos foi se estamos cá todos, é porque os empresários fizeram um trabalho espetacular. Explique-nos lá esse trabalho espetacular. Muito obrigada ao Banco Popular e ao Expresso pelo convite. Este tema é um tema importantíssimo nos dias de hoje. Ele já vem sendo desde o final da década de 90, mas penso que hoje é que está a começar a ficar enraizado e no ouvido
não apenas dos empresários, como também das associações, como também da sociedade portuguesa em geral. Talvez esta crise também tivesse ajudado a fazer esta caminhada de uma forma mais rápida. Na Dialmar, na verdade, tudo aquilo que foi dito anteriormente foi uma caminhada e foi uma estratégia definida já há algum tempo, sempre na senda da marca, sendo que a Dialmar iniciou o seu processo de alfaiataria passando para uma indústria e, portanto, assumiu sempre como uma empresa de serviço, não apenas de produto, mas também de serviço, porque trazia na sua gênese um serviço. Mas, de qualquer maneira, a projeção industrial levou a que ela começasse a escalar e, portanto, a ter um foco no produto. Em determinado momento, e sobretudo com a aprendizagem daquilo que aconteceu na década de 90, o caminho da marca, e nomeadamente foi a minha entrada na empresa, foi exatamente para percorrer esse caminho, para percorrermos esse caminho e essa estratégia. E, aliás, costumo dizer que eu fui a mãe da marca e, portanto, assumo essa relação emocional com a empresa na criação de uma marca. Foi na percepção de que, na verdade, estes fatores diferenciadores são aquilo que é fundamental que uma indústria deve ter e deve pensar como projeção no futuro. Porquê? Porque a fidelização do mercado vai ser a sobrevivência da indústria. Eu penso que em Portugal, sem marca e sem fidelização do mercado consumidor, Portugal poderá vir a ter novamente um Val do Ave, poderá vir a ter novamente aquilo que aconteceu nos anos 90, porque não podemos apenas pensar no curto prazo, não podemos pensar apenas na venda do produto e até num pricing ligeiramente mais alto, temos que pensar como dominar a cadeia de valor e como dominar, sobretudo, a distribuição. Isso foi aquilo que fez, na verdade, a Zara, como disse o Pedro há pouco, e abriu os olhos a muitos portugueses para isso. Nós podíamos tê-lo feito mais cedo. Portugal tem, e os portugueses têm características muito interessantes. Nós próprios somos muito flexíveis do ponto de vista da análise, somos muito flexíveis do ponto de vista de ter a capacidade de interiorizar tudo aquilo que são as boas práticas, mas nós precisávamos de conhecer estas boas práticas mais cedo. Hoje em dia estamos a fazer este papel. Se o tivéssemos feito na década de 90, tínhamos queimado algum tempo e tínhamos percebido todos estes fatores mais cedo. Quando o Porter levantou esta questão, Portugal não estava maduro, porque não tinha sofrido dificuldades e estava muito fechado. Hoje em dia, aquilo que nós estamos a fazer é exatamente percorrer aquilo que disse o Porter. A inovação é fundamental, pensarmos todos os dias um novo produto é fundamental, o design é fundamental, e eu costumo dizer isto nas reuniões que faço sobre o setor. Se hoje a percepção que as pessoas tinham de que até os setores tecnológicos é que têm uma inovação rápida e disruptiva, eu digo que a moda tem que ter uma inovação ainda superior. Se um tablet e um telemóvel duram um ano, na moda, um produto de moda não chega a 6 meses. Quer dizer, a disrupção e a inovação têm que ser muito mais rápida do que um produto tecnológico. Portanto, quem está no setor da moda, no calçado, no têxtil, no vestuário, tem que pensar nisto, tem que pensar que a capacidade de inovar e de ter um novo design tem que ser muito mais rápida do que quem está no setor da tecnologia e faz um tablet ou faz um telemóvel. Portanto, eu acho que isso também é uma questão que ainda não está suficientemente enraizada nem do tecido empresarial, nem também ao nível da estratégia dos próprios países e da Europa, que pensa sempre em tecnologia quando pensa em inovação e quando pensa neste tipo de atividades. Aquilo que eu também penso é que a formação cada vez mais é importantíssima nestes setores, dar maior conhecimento e maior capacidade de intervenção sobre o produto e de inovar todos os dias dentro da empresa, criar empreendedores dentro das empresas, nomeadamente nas indústrias, é fundamental. Nós não podemos continuar a pensar que temos apenas meros colaboradores operadores, temos que pensar que temos de ter operadores empreendedores, isto é, eles próprios também têm que ser uma parte ativa da diferenciação dos produtos, porque ele está a mudar todos os dias, a verdade é esta, quer dizer, e nós que temos uma alfaiataria grande, como eu costumo dizer, se não tivéssemos tido a capacidade e as pessoas não tiverem esta capacidade de intervir diariamente sobre o produto, nós não vamos ser capazes de fazer uma diferenciação apenas por um grupo de estilismo que está ligado e focado apenas no design, mas depois temos que ter as pessoas que estão focadas no design, as pessoas que estão focadas na operação,
com as mãos e as pessoas que estão focadas no mercado. Isto é, a equipa tem que ser uma equipa que tem que estabelecer pontos de contacto e comunicação muito importantes para depois conseguirmos vencer aquilo que é o mercado lá fora. E como o Pedro dizia há pouco, temos que pensar mais além, um passo à frente e estarmos sempre a percepcionar o que é que está a acontecer lá fora antes de acontecer. Portanto, eu acho que a indústria tem que começar a ter este papel lá dentro. As associações têm um papel determinante para fazer esta troca de experiências e estas boas práticas dentro da própria indústria, porque é uma forma também de queimar etapas e de levar a que muitos empresários percebam um pouco o que é estar no mercado todos os dias, qual é o sofrimento, porque isto tem uma dose de sofrimento também muito grande, tem uma dose de aposta muito forte, há algum risco envolvido e, portanto, é preciso também conhecer esse risco e saber quais são os passos que damos. E se fizermos esta troca de experiências e se houver mais coisas deste tipo e os próprios mídias também levarem mais informação junto das pessoas, tudo isto, o sofrimento é menor, eu diria que é a palavra exata, o sofrimento será menor e a aposta será trilhar o caminho mais certo. O tiro ao alvo é muito difícil, sabe? E quando estamos no mercado, a tirar ao alvo há só um caminho. O caminho do erro é enorme, há imensos, são milhões, os caminhos do erro são milhões e a tirar ao alvo é só um. Portanto, se nós criarmos esta troca de experiências, esta experiência entre nós próprios, mesmo nos setores do calçado, do vestuário, o próprio turismo que hoje está a viver um momento espetacular e, portanto, está a criar também uma imagem do Made in Portugal de qualidade, isto é, o turismo também se está a transformar num turismo de qualidade, portanto, tudo isto, a qualidade é um fator determinante. Eu acho que nenhuma empresa pode pensar em colocar um produto e criar uma marca se não tiver a qualidade subjacente àquilo que faz, porque tem que haver, como disse bem, uma confiança do consumidor, a segurança de que está a lidar com um parceiro que tem os ingredientes necessários para que se possa lidar com ele no dia-a-dia. Fidelizar clientes é a coisa mais importante e mais difícil, que é, num mercado tão volátil, conjunturas tão adversas e tão voláteis também, porque Portugal hoje tem, e eu vou apenas focar esta questão, Portugal tem que se focar nas marcas, a indústria tem que se focar nas marcas e nós temos que dominar o canal de distribuição. Porquê? Porquê? Porque a conjuntura hoje é desfavorável no turismo, nos produtos agroalimentares, no setor do vestuário e do calçado, mas a conjuntura pode mudar. Vai deixar de ser, certo? Mas pode mudar e nós temos que prever esta mudança. Já vamos falar mais disso e da distribuição, nomeadamente, mas falou bastante do papel da moda, da inovação, e eu queria aproveitar para falar do papel dos criadores e, portanto, dessa parte de segmento da diferenciação. E queria perguntar ao Patrick Pado, primeiro, enfim, para conhecermos melhor, para o conhecermos melhor, como é que trabalha com os setores, e depois assim pergunto-lhe sobre o papel dos criadores. Eu trabalho num papel completamente diferente do que a indústria. A marca Patrick Pádua não é nenhuma empresa, é uma coisa minha, ainda não está como empresa, devido a financiamento. Comecei a... Posso falar já aqui que o Presidente do Banco resolve ser. Não quero já dívidas, ainda sou jovem. Eu acho que os portugueses não compram marca de designers portugueses. É muito raro os portugueses investirem dinheiro em designers nacionais, principalmente nos jovens criadores. Eu comecei em 2014, depois parei um ano, que eu estive na indústria no Norte, um ano, para aprender. E estive numa empresa onde supostamente era para dar um up à marca, mas depois uma pessoa chega à empresa e na realidade não é assim. E passado um ano, quando acabei o estágio, decidi em fazer a minha própria marca e tentar, pouco a pouco, alcançar e divulgar o nome Patrick Pádua. Depois ganhei os prémios. Eu apresento na Moda Lisboa, ganhei depois lá o prémio para apresentar no Fashion Clash, que era na Holanda. Depois lá ganhei um prémio da Alemanha. Mas depois há sempre aquela necessidade de querer criar mais, mas não conseguir por não ter investimento. É sempre todos os designers jovens estão a tentar começar a lançar as suas marcas.
Lá está o papel dos criadores da diferenciação do produto, porque obviamente as grandes empresas, e reparem que neste ciclo que nós estamos a fazer, há este objetivo de mostrar, enfim, aquilo que se chama agora o ecossistema. Portanto, mostrar que há diferentes níveis, quer de dimensão, quer de estrutura das empresas, e o que todas elas, contribuindo para esse ecossistema, trazem de sólido, mas também de inovador, etc. Constatando que não há um reconhecimento imediato do papel dos designers portugueses, eu tenho a certeza, até porque já ouvimos isso, sobre a valorização e até a necessidade, vou usar uma expressão, nós não somos italianos, não é? Nós não somos espanhóis, nós somos portugueses. E essa criação portuguesa tem em si um valor. E, no fundo, é nesse valor que se apoia, nessa identidade da criação portuguesa, que quer criar, portanto, é aquilo que se chama uma startup, não é? Portanto, criar o seu próprio negócio. E aquilo que tem de mais diferenciador é o talento. Sim. Como é que é o seu diálogo depois com os grandes? Com aqueles que já têm grande estrutura? Eu acho que não existe grande diálogo entre os jovens criadores. Estou a falar por mim. Com as empresas de vestuário. Agora, se for de uma empresa têxtil, é completamente diferente. Há algumas empresas que metem barreiras, porque têm os mínimos, e nós não temos capital para comprar rolos. Por isso, tentamos comprar os restos de produção, que é basicamente isso. E como é que se consegue articular e como é que se deve articular esta diferença, como a piscina dos grandes e a piscina dos pequenos, não é? Mas entre estas empresas mais pequenas no sentido da dimensão, claro, nessas empresas mais pequenas há este gênio criativo, esta vontade de inovação. Como é que se consegue integrar e como é que se deve integrar estas diferentes velocidades que existem no setor? Eu não considero que em Portugal existam grandes empresas. Eu acho que é um conjunto de PMEs é que fazem tudo isto. Há grandes empresas do passado, hoje em dia muitas delas restam um nome e uma forma de gestão diferente, muito mais, deixaram de ser verticais, passaram a ser horizontais. Agora tem um nome. Depois há um conjunto múltiplo de PMEs, desde empresas com 10, 15 pessoas, até 50, 100 pessoas, 150 pessoas, e é isto que faz o grande globo do setor têxtil português. Eu considero concordo que há sempre, mas isto é um problema só de Patrícia, é um problema geral. Passa-se em Itália, passa-se em França, quer dizer, isto é um problema geral. Itália, Milão é a cidade onde tem mais metro quadrado, mais estilista no mundo. Quer dizer, e isso acontece. Agora, eu acho que nós cá em Portugal não temos uma escola de criação. Eu acho que precisamos de avançar nesse sentido. Não existe design, criação pura. Nós estamos a falar, há vários níveis de criação, não é? Nós estamos a falar aqui, queremos falar no médio-alto, já não falamos médio-baixo, médio-alto. Havendo essas escolas de design, de criação, de desenvolvimento, há muito mais a proximidade depois com a parte das associações. São peças soltas, é muito mais complicado. E depois há as empresas que não encaixam nisso. E há muita relutância, eu concordo plenamente consigo. Depois há a questão dos mínimos. E os restos, hoje em dia, eu acho que as segundas das empresas portuguesas são muito boas, primeiras empresas do outro lado do mundo. No passado não era assim. Por isso são artigos também de qualidade. Agora, sinto que está disperso, ainda há pouca aproximação, deve haver mais. As empresas precisam disso. Muitas vezes andamos à procura de alguém criador e não temos conhecimento. Portanto, acho que tem que haver aqui uma aproximação muito maior, como existe hoje em dia com as universidades. No Estado do Minho, da Aveiro, hoje em dia as associações estão muito mais próximas. Que têm feito trabalho em conjunto de desenvolvimento de novos produtos, de articulação, o próprio CITEV. Eu acho que a área da criação falta aqui, e acho que é um gap aqui que existe. E nós precisamos, as empresas precisam disto para desenvolver, para criar. Não vamos ter que dizer que todos temos sucesso. Peço desculpa. Mas depois chego a uma empresa e não me deixam criar. É que é o mais engraçado. Deixa-me lá perguntar como é que é nesta empresa. Deixam criar ou não?
É muito simples, porque sou eu a diretora da parte criativa, Conceição e Desenvolvimento na Telmar, portanto estou muito à vontade para falar sobre este tema. Em primeiro lugar, eu acho que as escolas estão completamente fechadas e muito pouco ligadas à empresa, isto é, quando o jovem começa o seu percurso académico na escola, a escola está completamente fechada com o jovem e, portanto, em vez de estarem e procurarem um alojamento dentro de uma empresa para começarem simultaneamente a criar uma relação com a realidade, num sistema que eu diria basicamente dual, que eu acho que devia acontecer isso na área do estilismo, isso não acontece. E, portanto, o jovem estilista está há 2, 3 anos a trabalhar a concepção e desenvolvimento de peças, depois chega à empresa, não sabe fazer uma ficha técnica, chega a uma empresa, não sabe, não conhece os materiais na grande maioria. Eu não concordo muito com isso. Desculpe, eu estou a dar a minha experiência, não é? Foi aquilo que me perguntou, foi a minha experiência. Portanto, eu tenho, a Dialmar é uma porta aberta para estágios profissionais e para estágios curriculares. E, portanto, fizemos inclusive chegar isso a uma série de escolas e universidades, não só porque estamos em Alcaíns, onde este intercâmbio é mais difícil, portanto, é preciso ir lá, é um local de destino, não está no radar, e, portanto, é preciso fazermos um esforço muito ativo para termos jovens estagiários connosco, e, portanto, temos essa abertura. Inclusive temos espaço de alojamento para eles, portanto criámos um espaço de alojamento e de alimentação para eles, para podermos fazer este intercâmbio com o conhecimento, porque é muito importante para uma indústria que quer continuar a crescer e quer estar no mercado, ter um intercâmbio importante com o conhecimento. E, portanto, esse conhecimento normalmente é muito difícil vir até à indústria. Temos que ser nós, eu já fui às próprias universidades e às escolas dizer, estamos ali, vocês não veem, nós estamos ali, abram os olhos, nós estamos ali, e estamos receptivos e estamos disponíveis. O que acontece muitas vezes é que o jovem primeiro não fez esse percurso de ligação com a indústria, portanto, cria um mindset um pouco, eu diria, académico e um pouco num patamar de sonho, não é? E depois a realidade é um bocadinho diferente. Eu também, a realidade do nosso dia-a-dia é muito diferente. Nós também gostaríamos de fazer para o mercado nacional toda a coleção que fazemos, por exemplo, para o mercado nórdico, para o mercado dos Estados Unidos, mas cá é muito cinzento e azul. Há bocadinho conversávamos um bocadinho sobre isso. Portanto, o nosso sonho de fazer uma coisa diferente e trazermos aquilo que expomos em feiras lá fora, em Itália, etc., depois em Portugal não vende e, portanto, nós temos que viver e estar de bem com os nossos clientes portugueses que gostam do azul e do cinzento e que não gostam nada do xadrez e não gostam nada da risca marcada. Quer dizer, isso é um sonho que nós vamos adiante, não é? Mas vamos continuando a persistir, sem desistir, para ver se um dia chegamos aqui e vemos aqui há aqui uma risca, mas, portanto, temos aqui um xadrez de janela e umas coisas engraçadas. Os homens todos olharam para a sua própria face. Eu olhei e estou a dizer isto. Repare, eu estou a fazer aqui uma analogia caricata, um bocadinho com aquilo que o Patrick disse. Porquê? Porque o jovem também, se conhecer um bocadinho mais a indústria, depois também se adapta. Isto é, uma indústria quer um estilismo comerciável, não quer um estilismo que não seja comerciável. Os próprios estilistas têm que ter um estilismo comerciável, um desenvolvimento e uma concepção e um design comerciável, porque senão também não tem um nicho de mercado tão pequenino, como muitas vezes os estilistas que eu vejo sair das escolas pensam que é o core deles, nunca vai dar resultado. Porquê? Porque aí teriam que ter aquilo que o Patrick disse muito bem, uma âncora, um Made in Italy, em que o pricing permitisse que eles vendessem 20, 100 peças por ano, não é? E, portanto, aí teriam a rentabilidade do investimento da concepção e desenvolvimento que fazem e seria, portanto, no fundo, estaria numa ligação extraordinariamente e numa performance extraordinariamente pacífica com aquilo que é o sonho que um estilista na concepção tem. Portanto, isto é uma realidade que as próprias escolas deviam incutir e os jovens poderiam fazer este bypass e quando saíssem da formação final estariam completamente preparados para o mundo da concepção e desenvolvimento. Não apenas do estilismo na sua marca própria, mas também na relação com uma indústria que depois tem que ter um foco no mercado. No caso do calçado, quando nós falávamos, quando começou um bocado a falar do que se passava em 2000 e dessa imagem que existia naquela altura, também se dizia, e dir-me se isto é verdade ou não, é que os sapatos portugueses queriam parecer italianos no design, nomeadamente precisamente para conseguir beneficiar da projeção de marca que os italianos tinham e ainda têm. Como vimos, os sapatos italianos são os segundos mais caros, desculpe, são os primeiros e depois são os franceses e depois os portugueses que estão muito próximos.
Hoje ainda é assim, ou nós já temos uma capacidade de identidade própria, de criação, de design própria, nomeadamente no calçado, que nos permite distinguir? Nós vemos esta questão da concepção dos produtos com dois níveis. Um é a concepção técnica, que é pegar num esboço, numa ideia, num conceito e fazer um desenho técnico, industrializar e fazer ficha de produto. Neste ponto, eu acho que Portugal tem competências extraordinárias. Portugal e as empresas portuguesas. As empresas portuguesas conseguiram fazer isto com as escolas que estão próximas e conseguem, de alguma forma, ter esta capacidade, que é uma capacidade estrutural muito forte. Depois existe uma outra parte da concepção, que é muito esta parte do que o Patrick faz, que é pensar qual é o produto, pensar qual é o conceito da marca, pensar qual é o conceito do produto que está em cima da mesa, o esboço do produto. Aqui faltam-nos algumas competências, faltam-nos muitas competências em Portugal. A indústria portuguesa tem-se socorrido quem faça isso pelo mundo, que isto é um mercado global. Nós não podemos pensar isto como os produtos que se vão vender em Portugal, porque nós temos que pensar isto como os produtos que nós vamos vender e 95% que nós produzimos é para os mercados internacionais, por isso nós temos que pensar os produtos que vão ser vendidos nos diferentes mercados. E por isso muitas das vezes temos de estar a falar de, chamemos-nos designers ou estilistas internacionais. Ou pelo menos com um mindset internacional. Por isso, isto é a questão da estrutura. Qual é a nossa visão para isto agora do ponto de vista da ação? Nós identificamos esta área como sendo uma das áreas prioritárias do nosso pensamento estratégico. O nosso pensamento estratégico tem várias áreas, vários pontos de atuação. Um deles tem a ver com a capacidade de atrair jovens para o setor e esta área do design é claramente uma das áreas prioritárias, provavelmente a mais prioritária de todas. Porque nós acreditamos que nós temos que vender produtos cada vez mais caros e há várias formas de valorizar os produtos. Uma delas é pelo design do produto, pela incorporação de moda no produto. Por isso, isto é crítico para nós. Como é que nós procuraremos agora fazer isto? O que é que nós precisamos de fazer? É um pouco o que nós fizemos quando estávamos a falar de projetos de investigação de desenvolvimento tecnológico. Nessa altura nós tínhamos as universidades que produziam engenharia e conhecimento e tínhamos as empresas que precisavam de equipamentos. Nós precisamos de criar um sistema no meio para que o conhecimento chegue às empresas, de alguma forma, em forma de máquinas na altura. Nesta altura, nós precisamos para que o conhecimento do design e da moda chegue às empresas. Como é que isto se faz? Faz-se numa primeira fase desenvolvimento das nossas escolas de design. Nós temos dificuldade em Portugal, ou pelo menos no Norte, de ter designers e produzir designers a sério. Eu costumo às vezes, quando este assunto surge, costumo brincar um bocadinho dizendo é muito fácil fazer uma fábrica de economistas. É escolher um edifício muito giro e pôr lá bons professores a ensinar economistas. É muito difícil fazer uma escola de designer, porque esse modelo de design, porque esse modelo não funciona. Eu não posso pegar em grandes designers internacionais e pô-los a ensinar design num edifício giro. Eu preciso de pegar nas pessoas que eu quero ensinar design e pô-los a viajar pelo mundo fora, a ver museus, a ver lojas, a ver que produtos é que se vendem, como é que eles são desenhados, a ver fábricas, como é que eles vão ser produzidos. Por isso, não é muito fácil construir uma fábrica de designers. E é este conceito que é muito difícil de montar. Vocês falam com quem? Falam com o governo, falam com as escolas de Nós neste momento estamos a procurar falar com toda a gente possível, em Portugal e lá fora, para perceber como é que isto se constrói. Porque nós não podemos construir isto só em Portugal. Isto não pode ser uma visão para Portugal. Isto é colocar as nossas fábricas num sistema internacional que já existe. Não podemos pensar, vamos pôr designers portugueses nas fábricas portuguesas. Nós temos que pensar, nós temos que criar designers em Portugal, designers válidos, temos que os formar em Portugal. Como é que eles se formam? Não é fácil de construir um sistema de desenvolvimento de designers. Mas para isso vamos ter que também pegar em designers internacionais e trazê-los a Portugal para que se crie este ecossistema. E Portugal, hoje, estando na moda, isto não é assim tão difícil de fazer. Deixe-me dar agora um bocadinho o salto daí, porque há bocado a Ana Paula Rafael dizia que a fidelização da marca é a salvação do setor e falou logo do Val do Ave, que há um estigma de que nos lembramos bem, ou se calhar de que já não nos lembramos bem.
Muitas vezes nós ouvimos no discurso, ou ouvimos antes no discurso precisamente, um posicionamento que não era esse, não era um posicionamento de marca, era um posicionamento de transformar empresas portuguesas em fornecedoras de marcas estrangeiras. Portanto, não com a identidade própria, mas, por exemplo, o caso da Zara, que falou, é um caso muito claro disso. Há espaço para nós conseguirmos ter essa identidade e essa capacidade de marca própria, ou podemos conviver com um sistema de fornecimento, lá está, de empresas e de marcas muito maiores, ainda que não portuguesas? A minha opinião sobre isso é uma opinião muito clara, uma vez que eu, desde os 16 anos, que estava focada em criar a marca Dialmar e, portanto, enquanto não chegasse lá, eu acho que não ia morrer, não é? Portanto, mas aquilo que ao longo dos anos e o conhecimento que tenho do setor é de que Portugal, na verdade, continua ainda em larga escala a ter uma indústria focada na produção de produto para um ou dois clientes a nível internacional, normalmente grandes marcas internacionais, em que cada um desses clientes tem um peso estrutural de ou 50% ou até 90%, muitas vezes, e, portanto, essas indústrias vivem de uma conjuntura favorável. Quando for desfavorável, ela desaparece e, portanto, por isso eu citei há pouco e relembrei que não devemos ter memória curta e devemos continuar a ter o Val do Ave presente na nossa cabeça, sobretudo os industriais, sobretudo quem define estratégias para o país. E, portanto, aquilo que penso é que Portugal tem todas as condições por ter construído um modelo de flexibilidade muito forte. Aliás, na Dialmar, a grande vantagem que também temos é a capacidade de sermos flexíveis e de fazermos uma oferta ao mercado de produto com muito design, uma variedade grande de produtos e uma capacidade de ter pequenas séries e podermos construir pequenas encomendas. Isto é aquilo que é a diversificação e aquilo que fez com que muitas empresas que estão a produzir na China, que trabalham em grandes quantidades num produto a solo, pudessem voltar à Europa e, nomeadamente, pudessem voltar a Portugal. E, portanto, Portugal criou esta capacidade. Portugal tem qualidade, já está a começar a ter design e as escolas que tiverem maior ligação com as indústrias vão permitir ainda incrementar mais este ponto. E depois Portugal tem uma indústria muito flexível. O problema, na verdade, é esta sectarização e este relacionamento tão profundo com marcas internacionais, em que o domínio, na verdade, da nossa indústria, e eu penso que as pessoas que estão aqui não me deixam mentir, há uma grande parte da indústria que está, na verdade, fechada neste processo de ligação a uma ou duas marcas internacionais com esse peso estrutural dentro delas em termos comerciais. Clientes. Isto é, se há um problema e se há uma conjuntura que muda de alguma forma, esta indústria pode estar novamente condenada a uma fuga destas marcas internacionais para qualquer outro ponto do globo que dê uma oferta semelhante àquela que Portugal hoje dá e, portanto, nós temos que pensar que somos muito bons, mas que há sempre quem esteja a ser melhor que nós, há sempre todos os dias quem esteja a pensar melhor que nós, a fazer melhor que nós e a andar mais depressa que nós. E, portanto, nós temos que ter essa visão. E aquilo que eu penso é que tem que haver, na verdade, uma estratégia muito clara, porque, como há pouco foi dito, a indústria teve a capacidade de se reinventar. A indústria que passou por este val de lágrimas destes últimos anos de crise e, portanto, esta indústria pesada, tradicional, reinventou-se e conseguiu dar a volta, conseguiu sobreviver e hoje dá uma resposta flexível, inovadora, com design, a uma série de soluções, não apenas na Europa, mas pelo mundo inteiro. Os Estados Unidos hoje, eu há bocadinho dizia isso numa conversa nossa, os Estados Unidos hoje, nós produzimos para os Estados Unidos e nós produzíamos há algum tempo com Made in UE, hoje os Estados Unidos querem Made in Portugal, querem mesmo ostentar na peça de roupa o Made in Portugal. Isto é uma coisa inédita, é uma coisa muito clara. A Dialmar está em feiras e, portanto, demos a volta a partir de 2010 com um processo de internacional mais forte devido a toda esta crise também em feiras internacionais e eu nunca mais me esqueço que a primeira vez que estivemos numa feira internacional na PTU em Itália, onde estamos sozinhos, eu gostava de falar desse tema, porque tenho aqui as associações ao lado, tenho aqui
a ATP ao lado, eu preciso falar neste tema, não se esqueça de me fazer essa pergunta, por favor, em que a Dialmar está, portanto, na Pitti Uomo, e eu recordo muito bem de começarmos e apresentarmos a primeira coleção na primeira feira, em que tivemos imensos clientes, que nós tínhamos, na altura, 2 mesas e não tínhamos mãos a medir e não tínhamos tempo para atender tanto cliente de vários pontos do mundo, mas quando chegávamos ao fecho da encomenda, ao fecho da nossa venda, a pergunta era esta: então tens que me pôr aí o Made in Italy. E nós dizíamos: não, temos que pôr o Made in Portugal. E ele disse: não, eu quero o Made in Italy. E eu dizia: está bem, mas nós não podemos pôr o Made in Italy. Nós temos que pôr o Made in Portugal ou o Made in UE. Escolhe lá. E ele dizia: então não quero, vou ali ao lado. Isto porquê? Nós temos que criar, na verdade, e estamos a passar num processo fantástico hoje em dia, não apenas as low cost ajudaram-nos a construir uma imagem sobre Portugal que hoje está numa espiral de criação de valor ao nível turístico, ao nível das... Hoje, Lisboa e Porto são das melhores cidades do mundo. O Facebook, os meios online, que também certamente iremos falar, estão a criar uma imagem sobre Portugal fantástica. O calçado criou a ATP, a Picaps conseguiu criar uma imagem sobre o calçado, que é na verdade o calçado mais sexy do mundo e, portanto, hoje está no 3º lugar no pricing, mas eu espero que criem muito mais marcas e que venham a estar mais tarde no primeiro lugar. Não digo no primeiro lugar, porque a Itália vem desmedicida e, portanto, é muito difícil ganhar estes séculos todos de história, mas pelo menos que volte ao 2º lugar no pricing. E o que temos que criar é uma marca umbrella, um Made in Portugal sério. Temos que pensar muito seriamente que já gastámos muitos recursos e a estratégia não foi a melhor, mas hoje, se conseguimos aproveitar o momento, esta é a altura para criarmos um Made in Portugal e uma marca umbrella para todas as marcas portuguesas, para toda a indústria portuguesa e para todos os estilistas portugueses, inclusive, porque também eles precisam disto. E, portanto, aquilo que nós temos que fazer é uma estratégia muito séria, muito cirúrgica sobre aquilo que é o Made in Portugal e sobre aquilo que a qualidade dos produtores portugueses e dos fazedores portugueses são capazes de lançar no mercado. De qualquer forma, o que já está a dizer é que a percepção sobre a marca Portugal já é diferente. Só para nos situarmos, qual é a percentagem... Foi sendo construída. Só para nos situarmos, qual é que peso é que tem as exportações na Dialmar? Na Dialmar, neste momento, 62%. 62%, quase... Passámos de 60% no ano 2009, em que 60% era mercado nacional e 40% mercado externo, para 62%. E essa percepção de marca já lhe permite melhorar a margem? Enfim, aquilo que o Pedro Salles aqui falava, que em vez de olhar para custos, olhar para proveito, e proveito não é apenas preço, é valor. E não apenas isso, também a fidelização, porque quando o consumidor quer uma marca, é ele que decide. É ele que decide que aquele canal de distribuição tem que ter a marca, tem que ter aquela marca. A questão é mesmo essa, é estarmos junto ao consumidor. Eu acho que o futuro é a indústria e as marcas portuguesas poderem estar lá fora junto ao consumidor. Isso só se consegue fazer com a marca, porque senão o decisor da venda, que vende o produto, vende aquilo que lhe der melhor margem ou aquilo que lhe der menos dificuldade a vender. É mais fácil lá fora, em qualquer loja, eu dou este exemplo porque é a realidade, em qualquer loja do mundo, e a Dialmar neste momento é a marca mais baixa do segmento alto dos retalhistas lá fora. Isto é, eles têm Brioni, têm Canali, têm Zanha, têm Corneliani e depois têm Dialmar. Portanto, isto é, a nossa marca, na verdade, continua a ser a mais baixa na cadeia de valor daquelas lojas de segmento médio-alto, na Europa e em vários pontos do mundo. Porquê? Porque nós ainda não temos o Made in Portugal, como tem o Made in Italy. Aquelas marcas todas que eu citei agora, que são os nossos concorrentes, são todos italianos. Veja a quantidade de marcas italianas que estão na Irlanda, nos Estados Unidos, na Inglaterra, etc. E eu conseguiria ainda citar mais 3 ou 4. E, portanto, a única marca portuguesa que está naquelas lojas de segmento médio-alto, nestas cidades europeias, é a Dialmar. Porquê é que não temos outras portuguesas? Porquê? Já não preciso fazer a pergunta, porque já percebi a presença nas feiras e na... Eu acho que as feiras podem ter sido, nos últimos anos, um impulsionador e um catalisador de mais empresas, Mas há aqui uma coisa que eu gostaria de pôr aqui nesta conversa. Nem todas as empresas podem ter marcas. Há marcas industriais e há marcas comerciais. Não podemos ter 7 mil empresas, não podemos ter 7 mil marcas. Não temos massa crítica para isso. Portanto, nós temos uma grande máquina industrial. E há bocadinho não referi, mas muitas vezes costumo dizer, um epicentro em Famalicão, num raio de 20 km, nós temos o maior output industrial que existe na Europa neste momento. Somos a Itália de há 15 anos.
Temos a cada todo, somos verticais, desde a fiação, desde compramos algodão, que fiamos as fibras, temos as selagens, temos as malhas interiores, malhas exteriores, temos o underwear, está tudo, os sapatos, está tudo ali, o teito gelar, está tudo ali. Qualquer pessoa que se desloque, existe ali. Depois temos a de Almeida Alquins. É um bocadinho. Tem que vir para o norte. Nós queremos ir para lá. Mas está ali um epicentro. Por isso, voltando um bocadinho àquilo que eu estava a dizer, nem todos nós temos uma grande marca industrial e depois temos marcas comerciais boas, mas poucas. Concordo com isso. Temos de ter mais. Concordo. E precisamos de ultrapassar isso. Por isso é preciso também ter as pessoas. Às vezes não é fácil investir numa marca. A pessoa fazer a pergunta: quanto é que custa investir numa marca? O custo de investir numa marca. E o sucesso? O que nós conhecemos são muitos insucessos e poucos sucessos. Muitas vezes nós fazemos, na associação fazemos uma pergunta: não é mais barato comprar uma marca já instalada? Mas eu gostaria de. E a Seletivo Moda, nas feiras temos ido, 80 feiras, não sei quanta quantidade de empresas que estamos instalados, mais e mais e mais somos conhecidos, Portugal mais conhecido, o meio de Portugal é bem aceito, a criação, o design está mais forte, os serviços estão muito bem alocados e com curtos prazos, as empresas estão muito mais flexíveis, mas há uma coisa que eu digo e defendemos na associação, e voltando um bocadinho à nossa conversa, a criação é um polo de diferenciação do produto, hoje, amanhã e sempre. E para manter isso, não é basta fazer uma vez. É como tudo na vida. Fazer faz e manter. O custo de manter tudo isto. Isto é que é o grande impacto, é aquilo que lá fora fazem muito bem há muito mais anos. Eu concordo com o que está a dizer, que o João há bocadinho falou. Nós não precisamos de inventar nada, precisamos de importar. O aportar, é uma palavra que eu adoro, é aportar as boas ideias, os bons conceitos e pôr aqui, juntamente com o nosso bom conhecimento português, instalado onde nós, de centro próximo das empresas, para conseguirmos no futuro tirar mais frutos disso. Há bocadinho estavam aqui a referir na P2Home, só tem uma empresa, falta de apoios. É verdade, mas não temos culpa. As regras de Bruxelas são claras. Só são apoiadas empresas que têm um conjunto num certame com mais de 3 empresas. Se tiver um conjunto de 3 empresas, somos apoiados. Se temos só 2 ou uma, não somos apoiados. Quer dizer, mas não somos nós que colocamos essas regras. Podemos tentar mudar através da Euratex, onde temos o nosso lobbying, mas isto são processos muito lentos, como também a classificação de PMEs. É um dos nossos problemas. Há uns anos atrás, classificaram que o PME era considerado uma empresa até 250 colaboradores e até 50 milhões de euros de faturação. Quem é que classificou isso? Os nórdicos. Eles têm muita faturação, poucos empregados. Nós temos mais, porque hoje em dia, para parte de uma confecção, tem muito mais o prego, muito mais. Portanto, isso salta fora de uma classificação de PME e fica logo excluídos os apoios. Sim, a claro. Telma não tem nenhum apoio, não é? Pois, claro, o exemplo está aqui. Uma parte de uma confecção necessita de pessoas para trabalhar, colaboradores. É totalmente diferente de outras atividades que não precisa muito menos gente. Portanto, há aqui também a classificação de PME está desajustada, completamente desajustada ao nosso modelo de negócio hoje em dia. E isso tem que ser mudado, senão perdemos, ou continuamos a perder. Há bocado quando depois Celeste falava sobre como diferenciar, ele falou de 4 coisas. E que são coisas... Eu podia só acrescentar uma coisinha àquilo que o Paulo acabou de dizer. Isto é completa verdade, mas nós temos que mudar o mindset dos nossos industriais portugueses, porque eu também concordo que não pode haver centenas de marcas, porque há centenas de empresas de vestuário e têxtil. Mas temos que ter algumas, não é? Temos que investir em algumas e temos que pensar e temos que ter a capacidade de ser seletivos, temos que ter a coragem, que às vezes não há em Portugal, de ser seletivos também, e encontrar meia dúzia que façam depois aquilo que é o elan de um país e que representa um país num setor, não é? Também não vamos ter 50 marcas de azeite, também não vamos ter 50 marcas de vinho lá fora, se calhar vamos ter 10, 15, não é? E, portanto, nós temos também de saber ser seletivos, certo? Massa crítica para isso. Pronto, mas... Estão muito espertos
Sim, Não mas atingimos. temos que tentar ter aquilo que têm os outros países lá fora quando chegamos às feiras, e o Paulo conhece, o João também e eu, quando estamos lá, em que chegamos e vemos um corredor que é Made in Italy, temos outro corredor que é Proud of America, temos outro corredor que é qualquer coisa de França. E Portugal estamos sozinhos, quer dizer, nós notamos isso. E, portanto, precisamos muito do apoio da ATP para ver se Portugal tem uma imagem de conjunto, mostramos força, porque sozinhos não conseguimos mostrar força. Ele tem toda a razão no que disse. O que ele acabou de dizer é que está certo, mas temos que encontrar uma forma de alterar mas também há uma coisa estas que condições. Nós temos levado aos nossos principais feiras, a AMTEX, a Pnevision, por ser mais como a Pickups em Milão, os secretários de Estado, os ministros. Eu tenho amigos italianos das outras associações e dizem: como é que vocês conseguem trazer cá os ministros? Nós não conseguimos. Temos as coisas positivas. Porque nunca vi um ministro italiano lá há muitos anos, nunca vi um francês lá visitar a feira. O Sr. Filipe Pasca da Previsão diz: como é que vocês conseguem isto? Deixe-me usar este exemplo da marca, porque no caso do calçado também sim, há uma marca, a Fly London, que é do presidente, como sabemos, da associação, uma marca já muito internacionalizada. Essa criação de marcas deve ser disseminada. Vocês sentem essa necessidade de haver mais marcas para que em conjunto construam elas próprias a imagem de Portugal e, portanto, se entreajudem entre si? Isto é uma questão de dois níveis, não é? Ou seja, o trabalho da promoção do país e da promoção das marcas tem que ser feito interligado, mas sempre a dois níveis. Alguém é responsável pela promoção da imagem do país. Na realidade são três: a imagem do país Portugal, a imagem do país setor de calçado e depois a marca comercial, não é? Cada um tem que fazer o seu trabalho. A questão aqui é como é que eles se interligam, e este trabalho de interligação é que é complicado, não é? É complicado entre a relação país com marca setorial, porque algumas mensagens de comunicação às vezes são incompatíveis. E às vezes não se percebe isso. Não se percebe quando estamos a comunicar turismo de sol, isso é incompatível com empresas inovadoras. As pessoas são mensagens incompatíveis. Por isso é preciso, mas não é incompatível o turismo de golfe com empresas inovadoras. Por isso é preciso que este trabalho se faça, e hoje tem sido mais ou menos bem feito. E depois é preciso como é que se comunica a imagem de um setor com a imagem das marcas que estão nesse setor. E depois é preciso que o que nós fazemos e procuramos fazer é que se procure pegar nesses exemplos que nós temos, para que esses exemplos de marcas dentro do setor possam ser disseminados por outras empresas. É um trabalho de benchmarking. A palavra bonita é benchmarking, que é nós, a associação, temos o dever de, não é promover as marcas, mas promover aquele modelo de negócio para que as empresas sigam esses modelos de negócio. E esse trabalho acho que o temos feito mais ou menos bem feito. As empresas têm procurado, por um processo de imitação, perceber quem são os modelos de negócio de maior sucesso. E acho que no setor de calçado as empresas já perceberam que o caminho é a marca. Para muitas delas o caminho é a marca. Não é o caminho para todas, naturalmente. Mas hoje temos 98 empresas numa feira como Milão, em que é uma feira claramente de marca e de produto de moda. Termos 98 empresas a tentar desenvolver a sua própria marca é um sinal muito significativo do trabalho que o setor tem feito. E este é o caminho. O caminho é a marca. Consolidar marcas é muito difícil. É muito difícil. Mas tem uma vantagem, que é, apesar das empresas perceberem que é esse o caminho, não estão a abandonar o outro negócio. Não podemos ignorar que há um outro negócio por trás. E que nem sempre a rentabilidade que nós estamos à espera é aquilo que se pensa, não é? Ou seja, o trabalho da marca é um trabalho de longo prazo, é um trabalho de insistência, é um trabalho de competências. Esta questão que o Paulo falava de comprarmos uma marca é algo que é possível, mas a marca não é... Nós podemos comprar para saltar passos, mas o problema da marca é eu ter as competências para a gerir. Eu tenho que criar, dentro da minha empresa, a competência de gestão da marca. E isso também não é fácil de encontrar às vezes, e é muito difícil ter as pessoas que façam o fit com os conceitos de marca que eu quero desenvolver. Pronto, isto é um esforço de longo prazo, naturalmente, onde muitas vezes é preciso pôr muito dinheiro e muita paciência, e muitas vezes não dá nada. Dá só um prejuízo no fim. A vantagem é quando dá. Patrick Spadua também está a tentar ser uma marca, não é? Aliás, Spadua é uma cidade italiana.
há bocado falámos da relação com a indústria e na relação com o cliente final, ou seja, a distribuição que há bocado falávamos, como é que uma empresa pequena, que assenta essencialmente acima do seu próprio talento e capacidade criativa, como é que se consegue chegar ao cliente final? Como é que se entra nesse mercado tão difícil? É ter mesmo os pontos de venda. Porque para já vai ser a consignação. Metem logo mais 50% Portanto, o em risco cima. fica do vosso lado. Por isso implica logo que tenhamos que baixar um bocado mais os custos para eles meterem mais os 50% para não estar aqueles valores. Sim. Que aí é que não sai mesmo da loja. É assim, o meu ponto principal de venda é no Colombo. Aí eu não tenho problemas em vender nada. Ele consegue vender tudo. Tentei também vender online. Há sempre aquele problema que as pessoas querem experimentar a roupa. E não vão gastar dinheiro sem saber que aquilo vai servir ou não. E acho que isso é o mais complicado neste momento para mim, em gerir. E depois é a parte das encomendas que não existe, porque não tenho o capital para conseguir gerir essa parte. Eu já tentei procurar apoio, já tive reuniões com investidores e é muito complicado. Estava a falar da entrega e isso é um dos 4 pontos que o Pedro Celeste falava há bocado, da diferenciação. Portanto, o time to market, chegar antes dos outros, antecipar tendências, a qualidade do produto, a flexibilidade que já aqui falámos, portanto, a capacidade de diferenciar a oferta e responder rapidamente. Também o online delivery, ou seja, a questão da logística. Qual é a vossa, Ana Paula Fel, qual é a vossa, o vosso conselho? Vocês já estão numa fase já tão desenvolvida do vosso negócio para startups, para empresas que estão a tentar fazer valer o seu próprio talento, mas que obviamente enfrentam dificuldades de falta de estrutura e de escala. Eu penso que para as startups, acho que a grande vantagem que eles têm é a flexibilidade, enfim, o mindset que têm face ao atual mercado. Não é? Eles cresceram e começaram o seu negócio no mercado global, portanto eles já o conhecem, não é uma coisa que tenham agora que percorrer, já está enraizado. Agora, têm é que ter primeiro, o negócio online é muito interessante dar a conhecer, mas também é um negócio complexo e, portanto, a logística que isso exige, aquilo que o Patrick acabou de dizer, é extremamente complexo para uma startup. Acho que a ligação deve ser uma ligação, eu vou usar aqui uma palavra que talvez deixe aqui um bocadinho as pessoas perplexas, mas é essa a que eu penso que é aquela que tem pautado a minha vida ao longo dos tempos, e acho que é isso que é muito importante nos negócios, nas empresas e naquilo que quando se quer crescer. Tem que haver também alguma humildade para se saber descer à economia real, para se ter uma interface com a economia real. Portanto, estes jovens têm que chegar à indústria, têm que chegar àqueles que lhe podem dar apoio, que podem ajudar a suportar o seu negócio. Eu já tentei fazer isso com 2 ou 3, mas falta esta característica da humildade que é, tem que haver aqui arestas que têm que ser limadas, porque nem uma indústria vai abrir completamente e criar zonas de conforto para toda a área de crescimento de uma startup e de um estilista que quer dar os seus passos, nem o estilista também deve abdicar de todo o seu conceito de produto que tem e que é inovador e que pode aportar também para dentro de uma empresa. Tem que haver aqui esta capacidade das pessoas comunicarem. Eu acho que o fator comunicação é determinante, não apenas entre estes jovens e a indústria existente, como também o próprio sistema de ensino. Como eu disse há pouco, eu penso que até poderia partir tudo daí, quer dizer, quando o sistema de ensino já tem estes conceitos lá dentro e os transporta para os jovens e leva a indústria lá para dentro também e caldeia já toda esta relação de comunicação que deve existir no momento em que estão a ser criados e formatados as mentes e o conhecimento dos jovens, que um dia vão ser eles a aportar esse conhecimento à indústria, vão ser eles os próximos gestores e os próximos líderes da indústria em Portugal, naturalmente, e da distribuição. Eu penso que seria um fator muito favorável, que devíamos queimar algumas etapas, devíamos
associações, universidades, indústria, devíamos pensar um bocadinho mais nisto. Eu acho que também é o momento certo para pensar nisto, porque não estamos a dilatar demasiado. Já andamos a falar nisto há 20 anos, sobre o conhecimento dentro da indústria e a indústria junto do conhecimento, mas estamos a adiar este projeto também. Eu penso que também é a altura de pararmos um bocadinho para pensar nisso, sentarmos todos à mesma mesa com a humildade que é necessário, sabermos que cada um de nós aporta fatores positivos e que temos que encontrar aqui um meio de fazer interagir todos estes pontos. E penso que isso seria também um ponto de apoio muito grande para aqueles jovens. Nenhuma empresa nacional vai parar uma produção para fazer 3 ou 4 peças para um criador. Pronto, essa Mas parte eu sei que não é fácil, mas depende da capacidade que essa peça tiver. Mas a empresa... Não é assim tão difícil. Eu acredito que é possível que hajam empresas que se dediquem a este negócio. Também. E que isto é um negócio industrial que tem o seu valor. Não é? Agora, é preciso que se crie um conjunto de coisas, um conjunto de aporte tecnológico, um conjunto de pensamento que deve ser esta empresa que vai servir este tipo de produtos, porque isto é um negócio, não é, em si. E tem que se perceber que é um negócio muito importante para o setor. As empresas, provavelmente, que vão fazer as peças, falo por experiência própria, principalmente as calças, as suetes e essa parte toda, são as empresas que também estão a começar, basicamente. Agora, para uma coisa, há empresas hoje em dia, empresas já de alguma dimensão, que têm um departamento completamente separado da área de produção, produtiva, que só faz dicas à parte de desenvolvimento do produto e de amostras. E há outras, e há negócios e empresas que não cá estão em Portugal, mas mais em Itália, que são fábricas de amostras, que fornecem para todos os seus clientes. Vivem disso, é um bom negócio. Mas, Paulo, deixa-me só virar aqui um bocadinho a conversa, porque há bocado a Ana Paula Rafael falava de dominar a distribuição. Dominar no sentido de dominar o conhecimento, suponho, não é dominar as cadeias de distribuição. Nós conseguimos fazer esse salto, quer dizer, o caso da Dielmar começou como uma alfeitaria, depois avançou para a produção e agora estamos a falar da ponta oposta, que é a ponta da distribuição, portanto é uma integração total do negócio e da cadeia de valor. É possível nós conseguirmos autonomizarmos, as empresas conseguirem autonomizar-se no sentido de não estarem dependentes dessas modas e de conseguirem, portanto, firmar o seu negócio para, mesmo quando a conjuntura muda, o que é que nós conseguimos fazer para melhorar a nossa relação e o controle da distribuição do negócio? Como é que se continua sempre a chegar aos clientes? Como é que se continua sempre a fortalecer a marca? Como é que nós estamos no bom caminho e, sim, o que é que temos que fazer mais? Eu acho que isto é um trabalho permanente e constante. Eu acho que é um trabalho que nunca para. Essa aproximação, esse chegar lá, tem que estar com passos, não há passos grandes, vai-se subindo os próprios graus. Essa distribuição é fundamental lá chegar, é uma questão de segurança, de ter um porto de abrigo, mas também é um caminho que não é para todos, não é? E é preciso ter uma massa crítica para lá chegar, porque senão não vamos com meia dúzia de... Uma PME, eu vejo com muita dificuldade a chegar a estes níveis desta grande distribuição que estamos a falar. Hoje em dia acho muito complicado e não vejo grande sucesso nisso. Eu aposto mais nos nichos de mercado, diferenciação, alto valor acrescentado, lojas ou através dos canais da internet e da distribuição por esses... Há muitas marcas americanas que nós nem conhecemos que só vendem online. Só vendem online. E que funcionam bem. Mas nesse criadas. aspecto temos que ver os preços. A questão do preço é uma coisa. Eu acho que temos também, há bocadinho, falou aqui em humildade. Eu acho que há altura na vida não de ser humilde para sempre. Ou damos um salto e afirmamos aquilo que somos e não temos receio disso. Porque é que nós, se produzimos bem, temos receio em colocar um preço no mercado, como deve ser? E eu faço a pergunta ao contrário. Será que as empresas têm as pessoas certas e os comerciais certos para incutir isto ou não? É que muitas vezes não têm. É um problema de nós não sabemos vender. Muitas vezes. Temos um excelente produto, mas não sabemos colocá-lo e vendê-lo, como deve ser. E isso é que é a grande questão que nós devemos colocar a nós próprios, às empresas, às associações. É falta disso. É falta de designers, é falta de saber vender. Nós sabemos bem é produzir, com excelente qualidade, o melhor que há no mundo.
Mas nós hoje em dia não temos de ter receio. Dizer assim, nós produzimos o melhor que existe no mundo. Mas não dizemos isto. Estamos aqui a dizer com certeza com uma voz um bocadinho com mais ênfase. Mas não é isso, nós temos de ter isso. Qual é o receio? Na sexta-feira, eu estava na minha atividade profissional e estava lá com um diretor comercial italiano. E por causa de uma pequena brochura. E eles diziam-me, Paulo, não vamos ser humildes. Vamos pôr isto como deve ser. Ao nível melhor que italiano. Porque senão somos colocados aonde? Entre os turcos e os italianos. A posição da indústria portuguesa, onde é que está? Está no meio. Não é vista por nós. O interessante é vista por outros. Os outros é que têm, como é que nos classificam? Muito claramente. A Turquia e os italianos estamos no meio. Agora, o que é que queremos? O que é que queremos? Subir? Ultrapassar? Ou ficar por ali que é um limbo que não dá nada? Vender não é apenas fazer um negócio, não é? Vender é uma questão de definição de preço, o placement, ou seja, rapidez, eficiência, postura, o pricing, o produto. Onde é que nós precisamos melhorar aqui? E deixe-me voltar agora para o calçado, porque o calçado tem feito exatamente um processo de subida de preço e quer continuar a fazê-lo. Onde é que nós, nestas múltiplas variáveis que existem, onde é que nós precisamos de melhorar e onde é que nós já somos bons? O que é que eu gostava só de por aqui um apor? Há pouco falávamos da distribuição e da importância de termos a distribuição. Nós consideramos que isso é importante e é importante dominar a cadeia de valor de fio a pavio, não é? Mas é importante dominá-la, o país necessita de dominá-la, não são necessariamente as empresas que necessitam de dominar a cadeia de valor. A mesma empresa ser integrada com tudo, porque do nosso ponto de vista há aqui alguma incompatibilidade estratégica entre eu ser uma empresa industrial e eu ser uma empresa que distribui os produtos, a gestão da loja, do retalho. Não é muito fácil, os interesses são muito distintos entre produzir produtos, produzir e distribuir. Os interesses de quem vai gerir estes dois negócios são bastante incompatíveis. Por isso é que nós achamos que há aqui um outro elo da cadeia de valor que está aqui no meio, que é a marca. Ou seja, é possível que a empresa industrial se aproprie da marca e da gestão da marca, do elo da cadeia de valor marca. É possível que a marca esteja do lado da distribuição. E estes modelos hoje são comuns a nível internacional, por isso nós temos as nossas fábricas a produzir produtos para marcas europeias que depois os distribuem nas suas próprias lojas ou fora. E nós achamos que o elo da marca é facilmente apropriado pela empresa industrial. O elo do retalho é muito difícil de ser apropriado porque ele é bastante incompatível, tem interesses bastante incompatíveis. Como é que nós achamos que isto pode ser ultrapassado? Pode ser ultrapassado com empresas distintas, por isso é que nós hoje temos uma Zara, que é basicamente uma empresa que tem uma marca e que tem retalho, mas industrializa fora. Ou pode ser ultrapassado, e nós podemos investir por aí, ou seja, haver empresas que se dedicam a isso. Isto pode ser ultrapassado com novos modelos de negócios e estas startups. Quando nós falamos em startups no setor, não estamos a falar de novas empresas para produzir sapatos. Estamos a falar de empresas que trazem novas competências, essencialmente nas áreas em que nos faltam, que é a marca, que é a distribuição, que é a área comercial. Estes jovens trazem grandes competências para o setor que são muito importantes e por isso nós temos que fazer um esforço muito forte para os pôr em contacto com as nossas empresas. E acho que isso tem sido feito, porque tenho poucas queixas de gente da área das startups que não encontra forma de industrializar os seus produtos. Quando há aqui uma visão com alguma dimensão, é muito fácil encontrar onde se industrializar os produtos. É evidente que para negócios muito pequenos isto é difícil, mas em Portugal temos quem consiga industrializar tanto no vestuário como no calçado. Mas depois há um outro aporte que eu acho que é importante e é esta visão que eu acho que pode mudar os nossos setores no longo prazo, que é a questão das vendas online. Não só vendas online, mas do online como um todo. O online pode transformar os nossos setores, porque o online tem esta capacidade de nós chegarmos ao consumidor final. E os nossos setores que têm estado muito longe dos consumidores finais nos últimos anos, com o online podem dar este passo. Podem dar o passo de chegar ao consumidor final e podem-se dar este luxo quando se chegarem a nichos muito específicos. Quando estamos a falar de produtos muito específicos, estes produtos, através do online, conseguem chegar a consumidores espalhados pelo mundo e nós, com a nossa capacidade de flexibilidade e resposta muito rápida, com produções muito rápidas, encaixando no online, nós conseguimos talvez dar um salto, esta visão, com o online, dar o salto que nós não conseguimos dar
criando as nossas cadeias de distribuição próprias e então chegamos ao consumidor através do online sem termos os investimentos físicos em lojas que são muito pesados e incompatíveis com as nossas competências industriais. E é esta visão do online que nos parece que pode transformar estes setores no médio prazo, não é no longo prazo nem no curto prazo, mas aqui nos próximos 5 a 10 anos poderá mudar radicalmente. Terminar, mas queria dizer, estava a fazer sinal de pressão. Um dos grandes incrementos das vendas destas marcas que estamos aqui a falar tem sido pela via online. Que fizeram grandes investimentos 4, 5, 6 anos e que hoje em dia estão a ter resultados disso por esse canal. Não é o negócio tradicional porta a porta ou de rua, não é? Queria dizer alguma coisa, pressão. Eu queria só acrescentar aqui esta questão do online, que também me parece fundamental e acho que esse é um caminho absolutamente impossível de não percorrer hoje em dia, seja por quem for, até pela dimensão que ele está a atingir, não é? E até porque a nova geração é uma geração online, portanto a minha geração não é, mas a geração atual das minhas filhas é uma geração do online já, e portanto compram online, mas eu queria deixar aqui um desafio, sobretudo para uma análise que porventura possa vir a ser feita entre ambas as associações, que é a seguinte: eu acredito que, mesmo com o online, e como disse o Patrick há bocadinho, há muita gente que gosta de experimentar. Por exemplo, nós temos o molde, a modelagem de Elmar e o produto de Elmar já em lojas em vários pontos do mundo, mas há outras indústrias que têm apenas num ou noutro ponto, ou que ela não é visível. O desafio que eu deixava às associações era exatamente a possibilidade, porque tem essa possibilidade, de criar espaços internacionais em zonas de referência, como em Milão, por exemplo, uma loja partilhada por várias marcas portuguesas, em que o produto possa ser mostrado e onde o custo da operação seria muito baixo a dividir por todos, com um ambiente favorável criado por uma estratégia nacional através das associações. Eu, por exemplo, já fiz esse desafio e até, inclusive, uma vez falei com o Luís Onofre sobre a possibilidade de abrirmos, e com a Maria João Bahia e com outros, portanto, criar setores diversos de atividades complementares, em que um espaço partilhado, por exemplo, de 500 metros quadrados por 6 marcas ou 7 portuguesas, nesse espaço ou 8, complementares, naturalmente, não estarmos aqui a criar situações de conflito, porque isso depois gera logo uma impossibilidade de parcerias, mas isso acontecer, e por exemplo Milão, que é a cidade da moda, e onde quem está em Milão pode estar imediatamente, é a montra para o mundo, não é? Em que, por exemplo, a Associação APICAPS e a ATP pudessem criar esse espaço e termos lá, eu candidato-me já, tenho a ideia, mas fico já candidata, termos lá o espaço em que pudesse estar a marca de Elmar, a marca Fly London, a marca XPTO, a marca de vinhos até, quer dizer, até criar um mix interessante em que houvesse um atrativo a que o consumidor italiano possa validar os produtos portugueses. E a marca Patrick também, com o nicho de mercado. Bom, nós saímos daqui, mas os senhores já saem daqui com um caderno de encargos que vão estudar uma proposta concreta. Nós começámos, é muito curioso, porque nós hoje todos sabemos, e os jornais propagam muito essa imagem, e justamente de grande sucesso de uma indústria ou de indústrias que, sendo tradicionais, há 2 décadas se dizia que estavam condenadas pelos choques que tinham, quer com a concorrência que então se abria com o mercado asiático, quer com a abertura de leste por causa da mão de obra mais barata, e os setores fizeram exatamente o contrário daquilo que na altura se dizia, e portanto encontraram a sua, enfim, não só o seu próprio orgulho, mas superação precisamente na qualidade e na segmentação superior nos mercados. E começámos por aí, a ouvir-vos falar dessa afirmação, quase resgatar aquilo durante muitos anos vos condicionava do ponto de vista até de discurso público e político. Mas saímos daqui com muitas ideias. Nós falámos muito, quer da importância da marca Portugal e do que ela hoje já não condiciona e já não restringe do ponto de vista de reduzir valor, mas já permite e já tem uma identidade própria, ela própria com valor, embora ele deva ser e possa ser melhorado. A importância da criação de marcas próprias, também no sentido em que isso beneficia todo o conjunto das empresas portuguesas e, portanto, a percepção da marca e da identidade portuguesa. Falámos de preço, de distribuição,
falámos da relação difícil entre criadores e entre grandes empresas, a relação com as escolas de design e falámos deste objetivo comum que é sempre qualificar e, portanto, também melhorar o preço, a margem, o valor, a incorporação na indústria portuguesa. Portanto, saímos daqui com muitas pistas e não apenas constatações. Posso acrescentar só mais uma? Já agora, desculpem lá. É que há pouco falámos numa questão crítica, e foi o João que falou numa questão crítica, que é as competências comerciais. A capacidade de nós nos vendermos, não é? Eu acho que as escolas, temos muitos cursos profissionais, não temos nenhum sobre comerciais e vendas. Normalmente aparecem uns cursos estes cursos a metro, que aparecem aí no IFP e tal, aparecem uns que é atividade comercial e técnico de vendas, assim umas coisas, mas na verdade, isto é uma função tão importante em qualquer empresa, tão importante em qualquer marca, tão importante em qualquer país, que é saber-se vender. E nós não temos um curso que tenha ao menos uma cadeira disto. Por exemplo, na área do estilismo, do design de moda, eles deviam, por exemplo, ter essa cadeira, porque eles deviam saber vender primeiro e deviam saber vender o produto também. E, portanto, nós temos muita dificuldade em comunicar, como há pouco o Paulo também dizia, nós temos que nos saber vender. Nós não temos que ter humildade quando dizemos que somos bons. Temos que saber dizer que somos bons, mas temos que saber como. E não temos, neste momento, competências para saber fazer isso. Nem nas empresas, eu diria quase nem no país, quer dizer, isto está a acontecer todos juntos, estamos a acelerar isto todos juntos numa conjuntura favorável, porque isto é a necessidade aguçou o engenho e, portanto, esta crise foi brutal e está a aguçar o engenho dos portugueses, mas tem sido esse o fator. Quer dizer, não é uma estratégia premeditada, não é um plano, não são ações definidas e concretas para isso, tem sido o país que se tem ajudado a ele próprio. Não sei se lembram, nós tivemos um Ministro da Economia que dizia que era o diretor comercial do país e que andava pelo mundo todo a vender Portugal. Temos de ter mais diretores comerciais. Só aqui um pequeno complemento a o que está a ser dito. As empresas não têm que ser só ter portugueses. As empresas portuguesas, era ótimo que nós temos só portugueses de A a Z. Mas lá fora não se passa isso. Nós temos aqui buscar as pessoas boas para colocar no lugares certos, para as empresas evoluir. Porque o que está a acontecer é as empresas evoluírem e fazer um esforço enorme, o trabalho de casa que fizeram, o design, a diferenciação está lá, e depois, quem vai vender isto? Ou pelo menos, quem é que vai obter o melhor preço daqueles produtos que foram criados e colocá-los no mercado como os outros fazem? E podemos estar a perder por aí. Por isso é que é importante, e se não tivermos, hoje em dia uma empresa tem que fazer o quê? É buscar quem sabe que aporte isso. É mais barato do que estar a contratar uma pessoa que não tem esse nível, essa competência, e investir nela nos próximos anos e a ver se vai ter sucesso ou não. Portanto, também trazer conhecimento e cruzar conhecimento. Claro, é fundamental. As empresas, as grandes marcas internacionais, são estilistas, são japoneses, ou italianos, ou franceses. É uma mistura de pessoas, de nacionalidades que existe, que faz grande uma empresa. E nós temos também que aprender com isso, seja industrial, seja comercial. Muito bem. Bom, podem ler no Expresso, no Semanário, depois um trabalho sobre o que aqui tivemos a discutir e vamos nos encontrar várias vezes ao longo dos próximos meses em mais encontros como estes. Muito obrigado, Obrigado. Pela vossa partilha. Muito obrigado por estarem aqui. Muito obrigado.